Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 13, aonde a gente vai Basicamente quem vai fazer isso é o Felipe. Eu sugeri o tema do podcast e basicamente é isso, é mimimi. Esse será o nome do podcast também. Mas enfim, nós vamos falar sobre o Pro Tour de Julgamento das Sentinelas, o que aconteceu depois dele, como é que está o mercado, os anúncios recentes que tivemos do set Eternal Masters e também de um certo vazamento que ocorreu e que deixou o Reddit em chamas e pode ter implicações muito sérias para todos nós jogadores de Magic. Digamos que desde o banimento do Twin pra cá, o negócio tá bem movimentado quando se trata de Magic, né? Muitas novidades todo dia. Foi um grande começo de ano. Isso que é bom, gente. A gente não precisa mais esperar pela temporada de spoilers pra se divertir com o Magic pegando fogo. É por aí, ó. Se bem que o próximo vai ser de Innistrad, sei lá, vai começar quando, né? Daqui a um mês só, eu acho. Não faço ideia. Se não vazar antes, né? Já vazaram um pacotinho, né? Bom, então vamos começar para ilustrar as nossas reclamações e alguns dos nossos pontos durante o episódio. A gente vai começar abrindo um booster, novamente de Modern Masters 2015, que a gente acha que é um pouco relevante com tudo o que está acontecendo e com alguns pontos, como eu já mencionei, também repetindo, porque... Eu vou abrir aqui o carinho. Nota-se que o Matheus não podia ser comentarista. Não poderia. Eu não consigo ficar enrolando. O Matheus é praticamente o Kleber Machado do Magic. Vocês não vão pegar a piada. Não faço ideia quem é. Bom, já ouvi esse nome, mas... se tu escuta ou assiste futebol, sabe quem é o Kleber Machado, então pegou a piada. Pode dar risada. Bom, olha que relevante. O tokenzinho de Eldrazi Spawn. Bom, cara, olha, tá até aqui não! Arrebenta ele. Não, esse aqui não é o Arrebenta, esse aqui é o Spawn. Sei lá como é que eles traduziram Spawn. Bom, então vamos lá. Primeira carta. Sunlance. Um branco por um feitiço. Dá 3 de dano a criatura alvo não branca. Boa remoção, muito boa ilimitado. Uma cartinha interessante. Próxima carta. Rampant Growth. Um genérico e uma verde por um feitiço. Procure na sua biblioteca por um terreno básico e coloque ele em jogo virado. Então, embaralhe o seu baralho. Interessante. Ramp básico. E, infelizmente, todos os ramps agora são bem inferiores a isso. Que, tipo, o rampzinho mais básico de várias coisas tende a ser piores, né? O que é meio triste. Nunca mais será reprintado. Meio tenso ainda dizer, mas é triste. Próxima carta, Blood Ogre. Por 2 genéricos e uma vermelha. É uma criatura, é um ogre guerreiro. É uma 2/2 com... First Strike Iniciativa e Bloodthirst 1. Sabia que tinha Bloodthirst. Azar, né? Eu sei. Conhecendo as cartas desconhecidas. É só porque tem Blood no nome. Blood Ogre, né? Então... Bom, próxima carta. Bone Splinters, por um preto. É um feitiço. Como custo adicional... Para conjurar Bone Splinters, sacrifique uma criatura, destrua a criatura alvo. Já tentei fazer deck de sacrifício com essa porcaria, mas não rolou. Tu tem que ter tokens, eu acho, né? Porque senão é uma 2/1 implícita, né? Criaturas que têm boas Die Triggers ou Enters the Battlefield Triggers. Também, né? É bom pra usar com coisas com Undying. Também, exatamente. Eu tava tentando com Undying. Legal. Próxima carta, Steady Progress. Por 2 genéricos e um azul, é uma instantânea, com Proliferate e Draw a Card. Não. Tu tem que ter um deck que precisa muito fazer tokens se procriarem ou marcadores se procriarem. Tinha um deck de Proliferate na época que lançaram em Phyrexia. Logo depois, eu acho. Tinha. Porque saiu Proliferate em Phyrexia e depois em Innistrad tinha aqueles vampiros que ganhavam contadores. Aí eles usavam os dois juntos pra fazer vampiros ridiculamente grandes. Talvez valeria a pena a gente falar dessas mecânicas mais desconhecidas, né? O Proliferate não é tão desconhecido. É meio antiga. Mas, bom, Proliferate é basicamente para cada... velho agora.
Tem Tu é 5 velho. anos, eu acho, cara. Não, Proliferate é pra cada marcador, ou pra cada jogador ou permanente que tem um marcador, tu pode colocar um marcador a mais neles. Então, Do mesmo tipo. do mesmo tipo. Então, por exemplo, se tiver um jogador com 3 de Infect ou 3 de Poison, tu pode colocar mais um Poison nele. Ou mesma coisa com Planeswalkers, tu pode colocar mais um contador de lealdade ou marcador mais um, que é o caso mais óbvio, né? -1/-1. É. Próxima carta, Court Homunculus. Por uma branca, é uma criatura artefato, um homúnculo, e ganha mais um enquanto você controlar outro artefato. Então é basicamente uma 2/2 por 1, o que é interessante. Você consegue... Tem um Pauper, um deck Pauper que usa essa carta. Bem legal. Próxima carta, Dusk Hunter Bat. Por um genérico uma preta, é uma criatura, um morcego, é uma 1/1 com Fly e Bloodthirst 1. Então, se tu consegue ativar Bloodthirst frequentemente, ela vale a pena. Do contrário, não vale a pena. Próxima carta, Commune with Nature. Por um verde, é um feitiço. Olhe nas 5 cartas do topo do seu Grimório. Você pode revelar uma criatura dentre elas e colocá-la na sua mão. Coloque o resto no fundo do seu Grimório em qualquer ordem. Tu usa isso, né, Nelson? Eu uso a outra versão que saiu em Teros, que é Commune with the Gods, eu acho. Ah, sim. Que tu pode pegar a criatura ou encantamento e em vez de ir pro fundo, vai pro cemitério. Isso. Que eu diria que é melhor. A próxima é Brute Force, por uma vermelha, é uma instantânea, e a criatura alvo ganha +3/+3 até o final do turno. Brute Giant Force. Growth. Giant Growth vermelho. Essa é boa demais. Essa carta é boa. Isso aqui é um baita combate trick e a melhor carta que a gente viu até agora, que é 3. Ninguém espera o Brute Force. Se tu jogasse Modern Masters limitado, tu esperaria, né? Aquele vermelho, tu tem um vermelho. Tá me atacando com uma criaturinha fraquinha, com um de mana vermelho de pé. Ou é raio ou Brute Force. Não tem raio no Modern Masters? Tem. Tem. Mas é incomum. Por algum motivo. Foda-se você, né? Bom, Kite Sail. Por 2 genéricos, é um artefato, é um equipamento. A criatura equipada tem +1/+0 Flying e por 2 de equipe. Acho que é um custo meio alto pra te conseguir fazer as coisas. Eu lembro que eu joguei um limitado com ela uma vez, não vale a pena. Bom, próxima carta, Devouring Greed. Nossa primeira em comum, por 2 genéricas e 2 pretas. É um feitiço arcano, como um custo adicional. Para conjurar Devouring Greed, você pode sacrificar um número qualquer de espíritos. O jogador alvo perde 2 de vida, mais 2 de vida para cada espírito que você sacrificou dessa forma, você ganha essa mesma quantidade de vida. Uma bosta! Cara, é um finisher legal pra um deck de espírito, cara. É difícil colocar espírito em jogo. Lingering Souls. Tá. Vamos considerar que você tem o único combo do Modern, vamos. E levando em consideração também que eu acho que não tem Lingering Souls em Modern Masters 2, né? Não tem. Mas tinha os espíritos de Kamigawa que tu conseguia reciclar eles com Soul Shift, acho que era o nome da mecânica. Sim, mas é difícil, porque tu pega sempre um espírito de custo menor, então tem um limite. Próxima carta, Novigen Sages, por 4 genéricas e 2 azuis. É uma criatura, um humano conselheiro mutante. Nossa! Porque é daquelas cartas de Simic. Ela tem enxerto 4, que ela entra em jogo com 4 marcadores +1/+1. E quando uma outra criatura entra no campo de batalha, tu pode mover um marcador dessa criatura para aquela outra criatura. É uma mecânica bem bizarra que era dos Simics de Ravnica original. E que era muito ruim, porque não tem nada que você consiga fazer decente com enxerto. Believe me, I tried. O Nelson sempre tenta as coisas mais bizarras e nunca dá certo. Que é uma versão genérica do Scavenger lá, do Havenger, né? Havenger do Affinity, né? Bom, mas ela tem uma outra habilidade. Ela tem um incolor e remova 2 marcadores +1/+1 dentre criaturas que você controla, compra uma carta. É bom. Pelo menos isso. Uma habilidade bacana. Tem um deck azul e verde de Evolve e Undying que usa essa carta. É essa daí mesmo, não é aquela outra que tem uma outra melhor em Teros. Não, essa aí, que por causa dessa habilidade de remover e comprar carta. Mas tem uma de Teros, se eu não me engano, que ela faz a mesma coisa. Tu coloca marcadores em Teros, não, desculpe. É com Evolve, de Ravnica. É verdade, acho que é com Evolve, sim. Ela tem Evolve, daí tu vai colocando marcadores nela, daí tu pode tirar marcadores pra comprar cartas. É, isso aí mesmo. E com Evolve é mais fácil de fazer do que com Graft. Um pouquinho mais fácil. Geralmente.
E normalmente são mais baratas também as criaturas com Evolve, porque tipo é 6 de mana por uma 4/4, né? É absurdo. Bom, próxima carta. Restless Apparition. Por Orzhov, Orzhov, Orzhov. Lembrando que Orzhov é aquele símbolo de mana híbrido que tu pode pagar tanto com branco ou preto. Não sei se tem um nome sério ou oficial pra isso, mas Que não. o pessoal Orzhov normalmente... mana parece bom. O pessoal normalmente usa o nome das guildas, né? Então, tipo Orzhov, Gruul, Dimir, Eu pra acho que é simbolizar isso aí mesmo. Mesmo tendo vindo originalmente em Lorien. Ah, mas agora a Wizards considera que as guildas de Ravnica é o padrão pra falar de duas cores. Não fala mais em vermelho e verde, tu fala Gruul. Assim como os Shards de Alaria e os Khans de Tarkir. Isso, exatamente. Mas no Pro Tour, já antecipando um pouquinho, eles não chamavam os decks dominantes de, sei lá, como é que é? Izet é alguma coisa, era o R alguma coisa. Isso Acho que era mais, de repente, mais fácil de entender, sei lá. Não sei. Pois é porque tu fala o R, é tranquilo, mas agora tu vai falar tipo o RW, sei lá. E pra mim, que sou dislexo, então eu que sempre me fodo nessa. O Nelson não é dislexo de verdade, tá? É só zoeira dele. Tu lembra de alguma vez que eu consegui dizer uma cor sem pensar ou errar duas vezes? Isso não é dislexia, cara. Não, é burrice mesmo, né? Retardadice. Bom, ela é uma 2/2, é uma criatura espírito e tem pague, novamente, Orzhov, Orzhov, Orzhov. Ele ganha +3/+3 até o final do turno. Ou seja, viraria uma 5/5 e tem persiste. Eu achei legal, cara. Não lembro dessa finisher. carta. Mas, então, vamos terminar o pack e depois dá pra falar. Vamos ver a rara, vamos ver que coisa que vem. É um artefato. Pode ser um Spellskite. Olha logo, pô. Cara, não era um artefato. Era uma verde. Adivinha o que é? Não. Goif? É um Goif, cara! É um Goif! Sério? Desistir? É sério, é um Goif, cara. É um Goif. Parabéns. Então, vamos continuar com que dia mesmo? Que o Matheus agora vai comer puta agora. Muito cagado, nossa. Eu não sei o que eu faço com isso agora, eu tenho medo de tirar da minha mão. Bota no sleeve, né? Pra não ficar near mint. Vamos ver. Bom, o Goif, pra quem não sabe, é um genérico uma verde por uma criatura, um Lurgoif. E tem o poder igual ao número de tipos de carta em todos os cemitérios e a sua resistência igual àquele número mais 1. É a vanilla mais cara do Magic. Vamos ver qual é a foil. Imagina agora vir uma foil foda. Não. Não. Que é demais, né? Daí vai vir um Goif foil também. Não sei o que eu faço. Deixa ele aqui no cantinho, depois eu coloco. Bom, a foil é um Sunspear Shikari, por um genérico e uma branca. É uma criatura, é um gato soldado. E enquanto que ele estiver equipado, ele tem First Strike e Lifelink. E é uma 2/2. Esse gatinho é bom. Pro deckzinho de equipamento é bacana. Fazer um deckzinho casual de equipamento. Eu ainda tô tremendo, cara. O que é isso? Aí, tu queria Snapcaster Mage? A gente faz Tu vai trocar Snapcaster por Goif? Desespero, hein? Olha, eu penso. Tu não tá usando Snapcaster nos teus decks? Eu não jogo mais Modern, cara. Tá. Lembra do mimimi. Vai chegar nessa joga parte. com aquele Free Red Wing lá, cara, que deck é massa. Tá, mas daí não tem não usa Snapcaster. Sim, entendeu? mas não jogo mais Modern. Tá, vamos seguir no podcast. Bom, O Felipe tá doido pra fazer mimimi. É isso aí. O ruim que o argumento que eu queria falar, né, que nesses packs de Modern Masters normalmente não vem nenhuma carta cara, né, agora eu vou ficar quietinho. Teu argumento acabou de ir pro saco, Matheus. Mas é que, convenhamos, né, se pegar o preço das cartas, somar o preço de todas as cartas, até agora de repente pode dar porque as cartas subiram de preço e tal, e principalmente no caso do último Pro Tour, algumas cartas também valorizaram, que não eram tão valorizadas antes. Mas na época que o Modern Masters 2 saiu, o box não se pagava, né? Esse aqui é o ponto, né? Que muito raro tu comprar o booster é loteria, né? É a mesma coisa que tu comprar um bilhete de loteria. Sim. Agora tu comprar uma box, tu espera, não. Pelo menos que eu break even, né? Que a box eu consiga vender as cartas pelo preço que a box valeu e ficar com os comuns e tal. Geralmente é o que o pessoal faz. Se nem isso acontece, é tenso. Porque o problema é que as raras tem poucas raras boas, a maior parte é merda.
As míticas são boas, tirando o Crapstorm, né? Mas as comuns e incomuns, no geral, são muito ruins. Esse é o problema. Que faltaram reprints básicos. Por exemplo, eles não quiseram reprintar muitas cartas que saíram como comum e incomum em Modern Masters 1. Eu acho que isso foi um erro. Eles deveriam ter reprintado... Como é que é? Kitchen Finks, Electrolyze... Inquisition of Kozilek. A gente já discutiu bastante. Não vamos entrar nesse buraco de cobra que a gente não sai mais de lá. Mas, enfim, tem se tu fica aumentando. Se tu fica aumentando as comum pra incomum, as incomum tudo pra rara, ou mítica, ou caralho a 4. Acaba que tu vai ter que preencher o resto dos slots com merda. Exatamente. Não, é complicado. Isso é um problema que eu achei em Modern Masters, assim, que quando começaram os spoilers, tu tipo, poxa, que coisa bacana, esse site vai ser legal, vai ter cartas boas, vai ser interessante, e aí uma hora, tipo, quando saiu o spoiler completo, o pessoal, sério que é só isso? Que Exato, né, quando tipo, todas as cartas boas eles spoilaram antes, e quando saiu o site completo foi aquela coisa tipo, tá, e cadê o que era bom e que deixaram pra depois, assim... Tipo, né? Eles spoilaram todas as míticas que valiam dinheiro. Tá, e dessas 10 cartas, que mais que tem? Não, nada. É isso aí. Seja feliz. Foi por aí mesmo. É complicado. Triste. E será que isso vai melhorar? A gente tem com Eternal Masters vindo aí. Anunciaram 2 cartas que... Opa, legal! Eram 2 cartas que a gente esperava que vinha. Será que o resto agora vem? Mas vamos deixar pra falar isso depois, né? Vamos fazer uma ordem cronológica de anúncios, né? Já que a gente tá meio atrasado em relação aos acontecimentos. Exatamente. Mas agora acho que as coisas normalizam de agora em diante. A gente consegue se manter no nosso ritmo de quinzenal. Espero que a gente consiga. Força, galera. Não estamos prometendo nada, obviamente. Né? Por isso que eu espero que a gente consiga. E não a gente vai fazer. Né? Exatamente. Isso aí. Nós pelo menos somos cientes das nossas falhas. Bom, então começando. Pra tu, Juramento das Sentinelas? Aqui foi aquela coisa assim, né? Tipo, no final do podcast passado, a gente comentou sobre o Twin, sobre como é que seria o formato depois do banimento do deck que a gente considerava o balizador do formato, embora o Nelson tivesse pulando de alegria, falando que o Twin tinha que ser banido, e uhuhu, hahaha. Chaos! Sou Red Mage por quê, caralho? e a gente apostou muito em Infect e Tron, né? Grande erro. Por isso que a gente não é jogador profissional de Magic. Ainda bem, né? Porque eu acho que todo mundo apostou nisso, né? E o reflexo disso foi o dia 1 do Pro Tour Juramento das Sentinelas. Porque eu acho que todo mundo apostou, Tron vai estar muito forte, Tron vai ser o deck a ser batido, então vamos jogar com decks que ganham de Tron. E só tinha Burn, Zou e Affinity. Exatamente. Então, se Tron quer chegar no turno 3, vamos garantir que no turno 3 a gente já praticamente ganhou, que a gente já só desvirar e tacar 2 raios na cara dele que a gente ganha. Mas eu quero também deixar registrado que eu já comentei isso antes, o pessoal não foi com decks Tier 2 e 3, né? Óbvio. Os caras estavam com tudo com o rabo entre as pernas, ninguém arriscou. Todo mundo foi só com os decks dominantes. Não, todo mundo é exagero. Teve gente que tava jogando lá com aquele deck desgraçado de ganhar turnos extras, por exemplo. Tá, mas daí tu tá contando lá dos 200 pessoas. Eu tô pensando em termos estatisticamente significantes. Sim, os tops. Mas é que tem um ponto também. Que esses caras que estão no Pro Tour, a maior parte deles não joga Modern. Joga Standard. Que são os jogadores profissionais, né? Então, eles jogam o Modern no Pro Tour. Muitos deles falaram isso, inclusive durante o evento, quem assistiu pôde ver lá as entrevistas com alguns jogadores, que eles fizeram, 2 semanas de intensivo de Modern, pra estudar o formato, ver quais eram os melhores decks e blá blá blá, blá blá blá. E esses caras, eles não vão se arriscar com decks que sejam complexos, decks de controle, coisa assim. Eles vão querer jogar com decks mais simples, embora Affinity não seja exatamente um deck simples, mas são decks que sejam mais agressivos e que tu não precise... que sejam, aparentemente, uma escolha mais fácil, sabe? De jogar. Então... A questão, por exemplo, do Affinity, quando o pessoal fala que ele é um deck simples, assim, ele é um deck que ele é complicado de jogar,
mas ele é um deck que ele é complicado pra ti. Ele não é complicado com o board state, certo? Isso. A questão principal do Affinity é o sequenciamento de como tu joga. Isso é complicado, de como tu sequencia as tuas ações. Mas a questão é que tu só precisa te preocupar contigo, certo? Tu não precisa conhecer o meta aberto pra saber como tu melhor vai jogar. Não é, por exemplo, como alguns baralhos que... Tá, será que eu guardo um counterspell ou eu, por exemplo, baixo uma criatura pra colocar uma ameaça? E se o meu oponente tiver um counterspell e ele responder primeiro e baixar uma ameaça no próximo turno, será que eu consigo lidar com ela? Sabe, tem muita mais nuance com alguns decks do que com decks como Affinity e Infect. Não é que eles são decks fáceis de jogar, eles são só mais... Eles precisam de menos conhecimento do formato, digamos assim. Acho que é a melhor forma de dizer o porquê que o pessoal normalmente joga com Burns e Affinity. Porque é o deck a ser batido e não o deck pra bater os outros. Exatamente. Não, uma boa forma de colocar também. Mas o meta em geral no dia 1 tava bem interessante, né? Ele não tava tão triste. Ele tava mais ou menos como a gente tinha falado que tava no episódio passado, né? Que a porcentagem do Twin meio que tinha sido separada, splitada ali no top 10, né? Então o que era interessante. Mas daí quando veio o dia 2, aí o bicho pegou de vez, né? Porque... Eu ia começar a falar alguma coisa. Porém, no dia seguinte... um clima de terror, assim. Porque, tipo, aquele negócio lá do juramento das sentinelas, dos Planeswalker lá parando os Eldrazi, isso aí ficou só no flavor, né? Porque no mundo real, isso, tipo, ficou longe de existir. Não foi a mesma coisa que aconteceu com o Tassigur? No Tassigur, quando os dragões voltaram, que o Tassigur virou enfeite de colar pro dragão lá. Aí Tassigur na história, enfeitinho de colar de merda, Tassigur nos torneios. Pô! Aquele quadrinho do Cardboard Crack é muito bom. Mas esse negócio dos Planeswalkers, né? Depois que eles substituíram o Agiane e o Garruk pelo Gideon e a Nissa, só deu merda, né, cara? Exatamente. E pararam de botar a Liliana também na conversa, né? A Liliana. A Liliana vai voltar agora, né? Provavelmente. Eu sinto falta da Elspeth, eu gostava da Elspeth. A Elspeth vai voltar como branca e preta zumbi. Não, mas é meio que sério isso, né? Porque ela tá no... Ela morreu? Tá no submundo de Teros. Mas ela tá no submundo de Teros. Sim, mas sabe como é que é submundo de Teros, grega, né? Tu vira aqueles zumbis com máscara, mas eu não sei se tu vira eles só se tu sai do submundo. Não sei, ela vai voltar... A ideia é que ela volte como um daqueles retornados, né? Que tem lá, por exemplo. Mas será que vão fazer uma... Né? Será que vão fazer uma... Não, mas isso aí não é tão rígido assim, né? Não teria problema de ter outro preto e branco. Mas a pergunta é, será que eles fariam um Planeswalker zumbi? Não teria o subtipo zumbi, né? Mas ele poderia ser um humanoide, sei lá, reanimado. Não tem coisa. Ia ser legal, porque senão ela vai ter que virar uma lenda. Ia ser mais legal ainda. Um Planeswalker virar lenda ia ser a primeira vez. Ela poderia perder, na verdade, talvez a fagulha dela. Pois é, vai que quando tu morre e ressuscita, tu perde a fagulha. Isso é interessante. Bom, agora que nós tivemos o nosso side talk Vortus aqui. Bom, no dia 2, né? No dia 2, tipo, Cthulhu tomou conta do negócio, né? Cthulhu Vtagna, cara! Nós temos canequinhas. Porque a gente chegou a comentar que existiu o deck Eldrazi baseado nos Eldrazi's do Lamog, que tinha o Mono Black, tinha o W, o B... O B não, BW, BU, BG... Eu disse que complica esses nomes. Tinha todas as cores com preto, né? Porque o pessoal queria usar lá o olho de Ugin com... Esqueci o nome terreno, Urborg. E daí tudo funcionava maravilhosamente. Tu tinha Fast Mana doidado. Só que daí veio Oath. Veio o juramento das sentinelas. Que daí eles fizeram a cagada abissal de botar a criatura Eldrazi de custo 2 e 3 e 4. E daí, meu filho, cagou tudo. Lembrando que temos uma linda land que diminui o custo de todos os Eldrazi. Em 2. Em 2, então se você tem Eldrazi que custa 2, você tem um jogo quebrado. Porque daí o nosso ouvinte se pergunta, mas qual é o problema disso? Nenhum. O simples fato é que quando tu reduz em 2 manas quaisquer um Eldrazi que custa 2 ou custa X, tu consegue baixar tua mão inteira no primeiro turno e tu tem criaturas 2/2 ou 2/1 no primeiro turno. E nem o Naya
Zul consegue fazer isso. Que daí ele vai lá, primeiro turno dele, quebra uma Fett, busca uma choque, tomo 3 de dano, baixo o Ad Nakatio no segundo, depois vou lá, baixo mais uma choque, tem o Ad Nakatio 3-3 no segundo turno. Eldrazi tem 4-2-2 no segundo turno. Então, tipo, ficou extremamente desequilibrado, tanto é que no dia 1 tinha 32 jogadores com decks Eldrazi. 32. Passaram 20 pro dia 2. Não, acho que foi até mais, cara. Passaram 20 pro dia 2. Foi esse o... Tipo, de 32, só 12 ficaram no caminho e provavelmente porque eles foram mal no draft. Exatamente. Eu ia comentar que tem esse... Tem o problema do draft. Porque, sinceramente, isso é a coisa mais tosca do Pro Tour, né? Porque daí, já que é o Pro Tour do nosso formato novo, a gente vai ter que ter um draft. Não pode ser só Modern. Tem que ter um draft que é pro pessoal usar as cartinhas do formato novo. Não, mas é que o formato de Pro Tour sempre foi draft mais construído, limitado mais construído. Sempre foi. Independente se é Standard ou qualquer outro formato. Acho que mesmo na época que era Standard também era assim. Mas é que Standard faz mais sentido, né? Porque tu tá usando as cartas mais do formato ali, embora, né, esse Pro Tour tenha sido um pouquinho desse jeito também, né? Tenha sido bem Standard, né? Sim. Mas lembra que a questão não é só ser de um... Não é um Pro Tour do formato, né? Por exemplo, assim, os caras não querem só testar a capacidade dos profissionais em jogar construído ou jogar limitado, né? Então é sempre... Sim. É sempre ambos. E uma das coisas, assim, que o Felipe mencionou no início, ele falou fast mana, né? Isso é a questão que, se vocês voltarem para aquele episódio do Modern, clique no link aqui no ar, a gente fala sobre... Um dos problemas assim com a lista banida de Modern, ou as cartas que estão contidas na lista banida de Modern, normalmente são as cartas que quebram o sistema de mana. E Fast Mana, ela não quebra o sistema de mana, né? Ela dá um ultra combo no sistema de mana. Né? É muito complicado. E principalmente porque tu tem basicamente o Templo dos Eldrazi, se o cara tem o Urborg em jogo, ele gera 3 de mana, cara. Olho de Ugin. Isso, Olho de Ugin. O templo gera 2. Acho que eu confundi os... Eu pensei num e falei no outro. Porque assim, o que acontece? Turno, qual é que é a mão perfeita? Quem criou o deck foi... Como é que é o nome daquele canadense? Que é do Chain of Fireball. Meu Deus. Não. O Jacob Wilson. O Jacob Wilson criou esse deck. O Colorless Eldrazi. O Eldrazi incolor. E ele... Daí todo mundo que jogava com o deck falava, se quer um deck tech, se quer alguém que explique o deck bem, fala com o Wilson. Daí foram lá e entrevistaram o cara. E daí o senhor Wilson foi lá... Tinha uma caveira com o nome do Wilson. E explicou como é que o deck funcionava e tal. E daí ele falou que em 8% dos jogos, ele consegue ganhar no turno 2. Como isso? No primeiro turno ele baixa Olho de Ugin, daí ele baixa 3 mímicos da mão. Eldrazi Mimic lá, que quando um Eldrazi entra em jogo, ele copia o ataque e resistência daquele Eldrazi. E daí no segundo turno ele baixa o Templo, daí ele tem 4 de mana, porque ele tira 2 do custo e gera mais 2. E daí ele exila um Espírito Guia e baixa o absurdo total do deck, que é o Reality Smasher, que é um 5/5, atropelar, haste, que toda vez que é alvo de uma mágica controlada por um oponente, o oponente tem que descartar uma carta para aquela mágica fazer efeito. Ou anula ela, né? Tu esqueceu de uma habilidade aí, tem o Fuck You. E daí, com isso, os mímicos copiam o ataque e resistência, ele tem 4, 5, 5 em jogo, vira tudo pro ataque, 20 de dano. Uhul! 8% das partidas isso acontece. Eu acho que essa estatística é falha, porque isso precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Praticamente a mão inteira. Mas... Não, isso não é 8%. O cara... Mas aí que tá, que nem ele falou. Ele não se baseou em estatística. Números, cálculos. Ele se baseou no que ele jogou durante 2 semanas. Claro, porque tu tem ciência exata e tu tem um achômetro e o achômetro ganha ciência exata. Não, é que ele disse que ele se baseou nos resultados dos jogos, entendeu? Não no... calculando estatisticamente quanto dá. Mas, como o Magic é aleatório, né? Peronomútil. Porque tem gente que rouba. Mas é por isso que ele conseguiu 8% às vezes, né? Porque mas senão, mesmo cara, assim... Tu conseguiria, tem um monte de deck, por exemplo, que tu conseguiria, ganhar no primeiro turno, certo? Sim.
Se fosse assim, com 7 cartas perfeitas. O Nelson já deve ter tipo umas 15 ideias de como ganhar com 7 cartas na mão. Se eu tivesse 7 cartas quaisquer que eu quisesse na mão. Mas pensa que, fora isso, tipo, isso é um absurdo. Sim. No pior dos casos, tu tem 2 5/5 no segundo turno. Não, é verdade. Ou 2 4/4, entendeu? Então, tipo, o deck é quebradaço por causa do Fast Mana. Isso é verdade. Simples assim. Fast Mana no Modern não dá certo, cara, porque eles já baniram muita coisa que apelava pro sistema de mana. Então, ou eles desbanem as coisas pra te ter estratégias quebradas pra jogar contra estratégia quebrada, como é o caso de Legacy, ou vão ter que fazer alguma coisa com isso também. Bom, e daí a gente vai pro dia 3. E aí, é o top 8. Que é o top 8. E daí foi o atestado, assim, de tipo... cagamos. Antes de chegar no dia 3... Cagamos. No dia 2, o Ian Duke, um dos caras lá do R&D da Watch, da Wizards, Watch. O Wizards of the Coast. Watch, cara. O pessoal fala, você vai falar Watch, fala Watch. Eu falo português, cara. Pra mim é o Watch. 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 E daí uma coisa que ele falou assim, a gente sabia que existia o templo e que existia o olho de Ugin, a gente sabia que ia ser complicado fazer Eldrazi de custo baixo, porque esses terrenos foram planejados lá na época que o Eldrazi custava 8, 9, 10 de mana, e que fazer Eldrazi com custo baixo poderia quebrar o jogo. Mas resolvemos arriscar. Acho que é errado isso, cara. Tá ligado? Se a gente criticar isso, a gente tá sendo putas hipócritas. Porque no episódio passado, no episódio de Over the Gatewatch, a gente falou que a gente gostaria que eles arriscassem mais. Não, ok. Só que daí quando tu... Mas aí tá, tu tem ciência que isso é quebrado, tá? Daí tu não vai pro risco total. Tu faz playtest. E os caras não fazem playtest em construído, tipo, que não rota. Não fazem. Eles já basicamente, assim, todo mundo que trabalha na Wizards lá fala que eles dão praticamente bola nenhuma pra nenhum outro deck, nenhum outro formato que não seja standard. O máximo que eles fazem é olhar, tipo, os top deck e ver se entra uma carta neles, assim, mas não... você vai deixar um deck que era top muito forte. Do contrário, eles nem fazem nada. O Maru falou que eles não fazem teste pra Modern nem pra Legacy. Não tem tempo de development pra isso. E daí tu tem 2 escolhas ruins em sucessão. Que é o quê? Tu sabe que tu tá lançando um set que provavelmente vai quebrar o formato. E daí em resposta disso, tu bane os principais decks do formato. Que é um deck que poderia controlar essa quebradeira Eldrazi. Por quê? O que a gente teve no dia 3, que foi o top 8? 6 Eldrazi e 2 Affinity. Os 8 decks que chegaram na final. Então, nós tínhamos 24 olhos de Ugin na final, no top 8. Bacana, né? Tipo, quem joga... O que é Bolt, né? Bolt é uma bosta. Quem é que precisa de Bolt quando tuas criaturas são 4/4 pra cima, né? Quem é que vai usar Bolt? E quando a criatura que é menor que 4/4 é 3/2, e quando morre tu bota uma permanente custo 3 ou menos em jogo. Exatamente. Mas o formato foi diverso, né? Porque nós tivemos vários tipos. Porque a gente teve o Eldrazi R, o B, o Incolor. A gente teve 3 tipos de Eldrazi diferentes. Olha só a diversidade do formato com o banimento do Twin. É lamentável. Não descansa ainda não, Felipe. Tem muito mimimi pra você fazer ainda. Daí uma água. E sabe o que é o pior? Que Miséria mal começou. A gente daí o engraçado é que a gente tava assistindo o Pro Tour e comentando via Hangouts, né? Conversando. Olha só essa partida, olha só o que tá acontecendo, não sei o quê. Daí o Matheus comentou que se sentia sujo, né, Matheus? Por quê? Eu tava torcendo por Infect. Não, por Affinity. Agora eu dei dislexiado e troquei os decks. É porque eu acabei vendo uma atualização ali e que vai ser relevante mais pra frente quando a gente estiver falando sobre os leaks, que é essa história está acontecendo em tempo real, cara. Isso é muito emocionante, eu me sinto jornalista. Assim, enfim. Mas daí foi muito engraçado, o Matheus falando, eu me sinto sujo, tô torcendo pra Affinity. Nunca imaginei, logo eu, Affinity. Eu, depois que eu vi o dia 2, porque no dia 2 eu tava torcendo contra o Eldrazi. No dia 2 eu tava querendo que esses filhos da puta que estavam quebrando o formato se fodessem loucamente.
Depois que eu vi o dia 2, eu pensei, não adianta torcer contra. Tem que torcer a favor. Tem que ser só Eldrazi nas finais, que é pra eles banirem a porra do olho. Teria sido tão divertido se fosse 8 Eldrazi no top 8, cara. Mas bateu na trave, né? Porque daí o top 4 foi 3 Eldrazi e 1 Affinity, porque o Dickman é foda pra caralho. O cara, né, o nome já é... O Affinity enfrentou algum Eldrazi? Oi? Sim. O Affinity enfrentou algum Eldrazi? Sim, enfrentou. Ganhou fácil, ganhou difícil, como é que foi? Cara, quem tava enfrentando ele no top 8 tava jogando com Incolor e deu uma zicada. Porque ele deu uns top decks bem ruins. Era o Flock. E o cara tinha dado uns top deck... daí ele tinha dado uns top deck ninja ao longo do torneio, assim. Mas... daí ali ele não rolou, assim. Daí ali ele não conseguiu os top deck ninja dele e o Affinity ganhou. Mas depois ele jogou contra o Incolor lá e... Não, minto, não foi o Flock. Ou foi o Flock? O Flock foi... Não, o Flock foi na final. O Flock foi pra final. Foi pra final com o chinesinho? Isso. Foi outro que tava jogando de Incolor. Agora não consigo lembrar. Acho que era o polonês aquele. Acho que a maioria devia estar jogando de Incolor, considerando que tinha 8 decks lá. O LSV também tava jogando com... Eram 3 Incolores, um R... Não, eram 4 Incolores, um R e um UBG. O B com G minúsculo ali. Eu sei que o BG era com o Frank Lepore, que tava jogando Isso. lá o Bug, o Sultai. Isso. Mas enfim, daí o que foi legal, o mais legal de tudo assim, o pessoal foi lá, investiu no deck Incolor, porque era o mais explosivo, era o vamos comer o rabo de todo mundo, e funcionou muito bem. E daí teve lá o chinesinho, que eu não lembro o nome, que foi o campeão, que chinesinho pode dizer, né, porque o cara é descendente, porque o cara é americano. Racista. Eu já tinha visto a bandeira da China. Não. O que foi engraçado é que o cara foi um gênio, porque ele pensou à frente de todo mundo. O time dele, né? Não foi só ele. Sim, o time dele foi genial, porque ele pensou à frente de todo mundo. Se todo mundo vai jogar de Eldrazi Incolor, que tem os bichos grandes pra caralho, o que ele fez? Ele jogou com o Eldrazi vermelho e azul, que era um pouquinho mais controle e que tinha um Eldrazi que roubava a criatura do adversário. Então bota aí teu bichão grande pra eu ficar pra mim. O pessoal brincava que ele tava jogando com restos de draft, né, cara? Exatamente. Porque, cara, aquelas cartas é tipo quando tu monta um deckzinho o R Eldrazi e tenta em Batalha Presente Caron em Oath of the Gatewatch, é aquelas cartas que tu usa no draft, tá ligado? Daí foi engraçado, porque a gente já viu meta e anti-meta no próprio Pro Tour, assim. É o segundo nível que eles falam, né? Porque o primeiro é tu tentar fazer o deck que ganha do meta atual, e o segundo nível é tu fazer o deck que ganha do meta atual, né? Isso. Aí daqui a pouco o cara vai chegar lá com 60 lands básicas, né? Haha, quem esperava por esse deck? Mas daí foi basicamente isso. Foi um domínio Eldrazi, daí a gente via lá os comentaristas e os próprios pro players babando o ovo do deck, achando aquilo sensacional, o melhor deck do universo. Pelo menos os caras que estavam jogando com ele, né? Daí, depois do Pro Tour, que daí o pessoal que foi lá, tipo, de Affinity, ou de Infect, ou qualquer outra coisa, e começou a reclamar do Pro Tour como um todo, né? Que daí, alguns prós, como o Owen, escreveu um artigo reclamando de ter o Modern como um Pro Tour, reclamando do formato como um todo, reclamando do Eldrazi, o carinha lá que não para de embaralhar as cartas nunca lá, o Kibler, eu acho que ele foi o único que reclamou dos Eldrazes dentro do Pro Tour, que ele deu uma cutucada sobre a discrepância de poder, assim, mas começou a ter um reflexo interessante. E daí começou a dividir bastante, assim como a comunidade se dividiu com o banimento do Twin, porque tinha gente lá que tava, baniram o Twin, finalmente, tinha o pessoal que ficou chorando que baniram o Twin. Aqui tá acontecendo a mesma coisa. Tem o pessoal que tá lá com os seus forcados indo em direção à sede da Wizards pra banir o olho de Ugin, e tem o pessoal que fala que não, que o formato tem que se adaptar, que as pessoas têm que achar respostas para o baralho. Só que aí temos um problema, né? Se a Wizards baniu o Twin porque o formato convergia em torno dele, porque ele matava alguns arquétipos e tudo, se o formato fizer isso em torno do Eldrazi,
é a mesma coisa. Então eles vão ter que banir também. Pai, o Eldrazi mata muito mais arquétipo. Exatamente. Eu não sou pro Twin, mas eu admito que o Eldrazi é muito pior do que o Twin. Porque o Twin, tu sabe como parar, é simples de parar. Pode ser difícil de tu conseguir efetivamente parar durante o jogo, mas é fácil de tu pensar como parar o Twin. Eu não sei como parar o Eldrazi. Eu não sei que carta que tu coloca no sideboard que, se eu botar aqui essa carta, eu venço 100% do Eldrazi. Não tem. Não tem. Ainda não achou, né? Mas eu concordo quando eles falam assim, vamos dar um tempo, vamos ver como o meta vai se estabilizar, vamos ver se vai ter alguma coisa pra fazer, porque... Assim, a galera tá dividida, né? Entre os caras que querem o banimento agora, quando sair o Shadows of Innistrad, né? Uhum. E a galera que diz, não, mas espera aí, vamos ver se alguém não tem uma ideia, vamos ver se alguém não testa um deck diferente aí e tal. E tem uma terceira linha, né? Que é o pessoal do, já que tá quebrado, tá degenerado, desbane tudo e vamos deixar todo mundo comer o rabo. Não, pelo amor de Deus, não desbane as lanes de artefato, cara. Cara, se desbanir tudo, velho, vai ser Affinity versus Pod. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que tu consegue fazer uma olhada de controle legal, porque daí tu tem o Jace, tu tem Stoneforge Mystic. Eu acho que tu tem Ancestral's Vision. Sim, mas Stoneforge Mystic provavelmente o Pod vai usar também. Cara, dá pra fazer um Stone Blade com o Sword of the Meek. Ah, sim. Mas você não consegue combar com ele, né? Não consegue tutorar pela outra parte. Tá, mas... Grandes coisas? Eu acho que seria Pod contra Affinity. Possível de ter esses. Pode ser. Com tudo disponível, eu não sei. Eu acho que a Affinity ficaria muito forte. Eu acho que acho que sim. Pod estaria como tava Pod quando Pod foi banido. Eu não acho que estaria muito mais forte, não. O que Pod usaria? Bloodbraid Elf, talvez? Não sei. Não sei se faz sentido. Green Sun Zenith, desbanem tudo, pelo amor de Deus. Eu quero Green Sun Zenith. Mas tipo, daí também um artigo que eu li que eu achei mais coerente, assim, um artigo mais sincero, que não foi nem uma questão de mimimi, foi do Saffron Olive, do MTG Goldfish. E ele tem uma visão muito boa, assim, do formato, tudo. E daí ele escreveu um artigo muito legal que era como convencer um jogador a jogar o Modern, ou o que dizer, assim, o que dizer de pontos positivos do Modern pra fazer um jogador jogar ele, sabe? E ele escreve um artigo muito bom falando dessa questão de como é que tá o Eldrazi e tudo, banimentos, e eu acho, e ele toca num assunto que é bem complicado, porque hoje o que o pessoal tá olhando? Deck de prisão. Vamos focar em deck da lanterna, deck com Snaring Bridge, Blood Moon, que são coisas que até 2 meses atrás, tava todo mundo falando, banam essas merdas, isso só estraga o formato. E agora tá o pessoal falando, não, vamos todo mundo jogar de Blood Moon e ponte por causa do Eldrazi. Só que daí... né? Mimimi é eterno, velho. Só que daí tu tem um problema sério, porque daí tu vai ter 2 arquétipos muito bem estabelecidos e dominantes, que daí vai ser controle cruel, que é deck de prisão, contra agro extremo. E tu não tem espaço pra nenhum outro arquétipo. Porque daí... E daí pra pessoas que não gostam de jogar com nenhum dos dois? Nem com super controle e nem com super agro. O cara não vai conseguir jogar no formato, não vai conseguir ser competitivo no formato. Mas como eu disse, os caras não estão olhando pros outros decks, tipo Grizzle Show. Eu acho que o Grizzle Show talvez tivesse alguma chance contra o Eldrazi. Jogou jogou no... É um deck de combo, de combo bem rápido. Mas... Talvez, teoricamente, é bem consistente. Talvez tivesse alguma chance. É isso que eu tô dizendo. Os caras não estão olhando pros deck fringe. Diviniente, talvez tenha alguma chance. Eu já vi gente defendendo isso, já vi gente criticando isso. Mas o mais legal é ver que tem gente fazendo playtests de Eldrazi versus Twin e o Twin tá ganhando. Tu viu um só, pô. Não, eu vi mais. Tem mais, tem o pessoal escrevendo aí como que foi e tal. E o pessoal tem ganhado com Eldrazi. Mas eles tentam só contra o Colorless, né? Não testaram contra o R. Não, só contra o Incolor. Talvez o R seja mais forte, já que ele venceu, né? É que ele era mais forte contra outros Eldrazi, mas ele não era tão bom assim contra os outros decks como o Incolor é. Mas ele era bom, de qualquer forma. Mas, enfim. Mas é interessante, né? Porque agora isso deu bastante assunto, a comunidade do Modern achou bem... Começou a discutir mais o formato, né? De uma forma... O pessoal
Eu acho que isso tá fazendo o formato amadurecer, porque as pessoas elas vão ter que aprender com o tempo do que o que elas gostam, o deck que elas gostam de jogar, ou que elas não gostam de enfrentar, não é necessariamente o que faz o formato bom ou ruim, né? Então as pessoas estão... Acho que com o tempo elas vão aprendendo que, tipo, não é porque ela gosta de Infect e que Infect não tem como ganhar de Twin, que o Twin tem que ser banido e foda-se. Então as pessoas estão... Eu acho que o Eldrazi foi uma boa forma de mostrar para as pessoas, olha só, vocês reclamavam disso, agora tá pior. Eu gosto muito daquele ponto que o Safran faz nesse artigo que o Felipe mencionou, que é como tu lida com isso, né? Se os decks estão sendo banidos ou essas coisas, como é que tu lida com isso? Primeiro ponto, não jogar Modern, é uma solução simples e fácil. O segundo, não lembro. O segundo é, ache um deck T2 ou T3 e aprenda a jogar bem com ele. Tu não vai ganhar GP, mas tu pode ganhar FNMs, o que também é um negócio legal. Nem todo mundo quer ir pra GP, ficar numa FNM tá bacana. E o terceiro ponto que eu acho muito relevante é comprem cartas, não decks. Isso. Então não vai, vou comprar Twin. Não compra Twin. Compra Pestermite, compra Deceiver's Arc, compra Splinter Twin, compra Snapcaster Mage. Pensa nas cartas, não no deck, porque uma das coisas que eu tenho feito, assim, o Felipe também tem feito, é aproveitar da hora certa para comprar staples, comprar cartas enquanto elas estão com preço baixo, que uma coisa que a gente já pode ver nos últimos tempos é que, infelizmente, o mercado de Magic tá uma bosta e os preços das cartas estão ficando alucinados. Então, ou tu compra numa hora boa, ou tu nunca mais compra carta. Bem por aí. Ou joga Pauper. Mesmo o Pauper tá caro. Ontem meu deck Pauper foi $15, em real, tava bem carinho. Antigamente eu montava meus decks Modern casual por $15. E daí também ele levanta daí uma outra alternativa, né? Que é jogue Modern casual. Sim. Que daí, se não quer jogar torneio competitivo e tal, tu pode jogar com teus amigos de forma casual o formato, porque o formato em si, ele é degenerado quando o ambiente é competitivo, ou pelo menos está degenerado. Mas no casual, como as coisas são mais tranquilas, se todo mundo tiver a mesma finalidade de fazer decks rogue e tal, e o formato é um bom formato pra isso, porque daí tu ter cartas limitadas, mais limitadas do que o Legacy, mas menos limitadas que o Standard é interessante. O que a gente faz por aqui entre a gente. Jogar a gente determina o Modern apenas porque é um pouquinho mais fácil de conseguir cartas e a gente não acaba o risco de ter cartas muito degeneradas que às vezes aparecem lá no Legacy. A gente daí tem um formato simples de definir, o que você joga? É Modern. Tá, mas daí pode ir com esses decks fodão, assim, cara, é sacanagem, mas a gente geralmente limita em tipo $80, $60 um deck justamente para não vir com esses decks roubados. Aí que é o problema, porque às vezes teu deck não é quebrado, teu deck é um deckzinho legal, um deck divertido, só que tem uma porra de uma carta que tu não pode ter porque os deuses não querem que tu tenha ela. Aí é aquele negócio, tem vários decks que eu queria fazer pra jogar casual, mas eu queria botar, sei lá, vamos chutar aqui um Griselbrand. Porra, não vou comprar um Griselbrand pra botar num deck casual, se fuder. Falando sobre os preços, então... Como normalmente acontece após um Pro Tour, o preço das cartas tende a variar drasticamente. Mas antes dos preços, a gente tem como é que tá o meta hoje, né? Verdade. A tristeza. Porque, percentualmente falando, o grande campeão, óbvio, né? Eldrazi, com 16,5% do meta. Pra alegria do Matheus, Affinity está em segundo lugar, com 12,7%. A gente não chegou lá, robozinhos, a gente não conseguiu chegar. Foi engraçado. O Dross 16%, cara, acho que o Twin nunca chegou a isso. Cara, é que 16%, mas nesse artigo da onde eu tirei essa imagem, ou do site lá que os caras calcularam, no MTGO, Eldrazi é 40% do meta. Nossa, mãe. 40. Deve ser muito divertido jogar Modern online. Eu sou contra o MTGO, porque eu não quero ter que pagar 2 vezes pela minha coleção de cartas.
se o MTGO, se a modalidade dele fosse por mensalidade e tu tivesse todas as cartas disponíveis, eu jogava no MTGO sem problema. Só que como não é assim, tem que comprar carta, eu acho isso ridículo. Então eu jogo no X-Mage. No fim de semana do Pro Tour, era impossível de jogar no X-Mage. Porque todo mundo tava jogando de Eldrazi. Tu saía de uma partida e ia pra outra, era Eldrazi. Tipo, acho que 99% do meta daquele fim de semana era Eldrazi. Todo mundo queria testar o deck do Eldrazi. Exatamente. Agora eu fui lá pro site, segui aquele link, né, pra pegar as informações quentinhas, afinal, jornalismo. O Eldrazi tá em 25%. Nossa. Continuou em 40%, agora tá em 41% no MTGO, mas o meta do papel subiu pra 22%. Nossa, cara, que divertido que vai ser o modo. Aí, não, o pior é que, tipo, olha a chatice que tá o formato. Dia 2 de GP, Eldrazi, Affinity, Burn, Infect tem quase 50% do meta só com esses 4 decks. Só com estratégias extremamente agressivas. Não tem mais mid-range, não tem mais combo, não tem mais controle. Mas que mid-range que vai sobreviver a Eldrazi? E controle nunca teve um deck de controle em moda, né? Esse é um dos grandes problemas que acho que eu já cansei de ler gente reclamando disso. Não tem deck de controle tradicional em moda. Não tem nada que tu faça assim, Counterspell, Morphling, sei lá. Desbana o tampo. Não! Cala a boca, não sabia o que eu tava falando. Mas eu acho que o tampo não ia fazer ficar Não, o tampo ter um deck chato. de controle. Mas eu acho que o tampo não ia ser suficiente. Mas o tampo é chato, cara. Tudo bem, mas isso é idiota. Não ia ser suficiente pra ter um deck de controle e ter o tampo. Tá, quando tu tiver que jogar contra um daqueles putos que fica 3 minutos olhando as 3 cartas do topo e quebra fetch. Cara, tampo mais counterbalance é o que há, meu. Acho que não é suficiente. Tu precisaria de Counterspell mesmo, em modo. Eu acho que Counterspell não resolveria o problema de modo. Não com o Eldrazi. Então, tipo, tô anulando o teu bichão e teu caramunhão gigantesco. Aqui, eu baixo outro, e outro, e outro. Mas aí o cara só precisaria segurar até o 4º turno, né? Talvez o que salvaria seria tipo um um Spell Pierce pra criaturas. Um Force Spike mesmo, aquele que anula menos pague 1, qualquer coisa. Ou talvez esse mesmo, né? Porque daí atrasa um turno, né? Mas tu tem se tivesse um Counterspell e daí tu segurasse até o 4º turno com remoção e descarte e coisas do tipo, no 4º turno tu dava Supreme Verdict, pronto. Tá de boa. Tu tem que ter Supreme Verdict sem compras eficientes de início de jogo. Tá bom. Aí os caras terem tirado o Ponder e o Preordain é outra história. Pois é, porque agora com Twin fora, eles poderiam voltar com alguma manipulação de deck, porque eles não quiseram deixar, porque combo era muito forte, né? Mas ainda tem Storm, né? Mas o Storm tá tão enfraquecido no modo. Já baniram tanta carta de Storm. Eles não conseguem matar o deck, eles banem uma carta, não, mas continuam jogando. Não banam outra, não, continuam jogando. Eu acho que daqui eu tô na esperança de que Storm fique mais detestável que Dread, porque daí de repente vem alguma coisa pra Dread. Não, nunca virá. Jamais. Bom, mas daí, como o Matheus tinha comentado antes, essa divisão do meta gera especulação e alteração nos preços das cartas, né? E tivemos alguns campeões de pós-Pro Tour, né? Quer falar sobre isso, Matheus? Pode ser. Mas eu tava querendo falar assim que, eu não sei se eu tinha mencionado, mas que normalmente isso acontece também com Standard, né? Mas a diferença de Standard por o set ainda tá sendo impresso, normalmente a variação não fica tão grande. Tirando o Jacezinho, que sei lá que merda aconteceu. Acho que é só porque é Jace. Jace eu acho que é o Jacezinho, o Jace Vryn, aquele que vira? Isso. Ele tá jogando em Legacy, estão tentando colocar ele até no Reanimator. Não, ele é bom. Mas isso que eu tô falando, tá ligado? Tirando o caso dele, que ele foi tipo de 20 pra $80, nenhuma outra carta que joga Standard, ou legal em Standard, subiu tanto assim, certo? Tá, mas Origins ainda tá sendo reimpresso? Tá, tá sendo reimpresso, claro que sim. E vai ficar enquanto tiver Shadows over Strade ainda. Até só depois que sair Lua Arcana. A gente falou sobre Lua Arcana, já que é o próximo set do bloco. A gente fala depois. Mas enfim, quando sair o segundo set do bloco, que é Lua Arcana, aí ele ainda tá legal, e quando sair o próximo, aí não é mais legal. Mas as cartas. Praticamente tudo que joga no Eldrazi. Então, Chalice of the Void,
que subiu praticamente dobrou de preço, ele teve um spike e voltou, mas foi tipo para $42, que é muito dinheiro. Ele custava em torno de 18, ele chegou a custar mais de 50, agora tá 42, 43. Olho de Ugin tá 50, porque... Assim, eu não recomendaria comprar essas cartas agora, tá? Principalmente Olho de Ugin, se é pra jogar Porque pode ser banido. É bem provável que vai ser. A não ser que, tipo, tu queira ruezar por um tempo e ganhar um monte de torneio, não se importar. Você tá cagando dinheiro, vai lá, né? Caro ouvinte, você tem dinheiro sobrando? Não tem pena de que esse dinheiro que tu vai comprar vai desvalorizar daqui a alguns meses? Vai lá, e aproveita pra destruir alguém nos torneios. Mas tenha isso em mente. Esse deck vai ser banido. Cedo ou tarde. A tristeza, se bem que já tava caro essa porra, Espírito Guia Símio, que Fast Mana, mas foi de 5 para $11. Sendo que ele teve um spike que passou de 20. Por algum motivo. Tipo, né? É uma comum que, joga bastante deck e tal, mas daí jogou no Eldrazi e pum, vale mais de $10. Eu sempre quis essa porra, eu nunca consegui. Ainda bem que eu tenho 12. Because fuck you, né? Cara, eu comprei uma vez, eu achei no eBay pra vender muito barato, né? Porque ele já tava tipo uns $2 cada, assim. E daí, tipo, o cara tá vendendo por, sei lá, 50 centavos de dólar cada. Daí eu comprei 12. Sabe? Porque eu olhei assim, tipo, eu vou usar isso em vários decks, porque eu tenho destruição de terreno, coisa assim, né? Daí eu fui lá e comprei um buzilhão dessas merda. Daí fiz bem. Eu queria ter 4 desses. Tanto deckzinho legal que dá pra fazer com ele. Ainda lembra do Felipe, né? Espírito Guia Sim e o Cracked Earth no primeiro turno, né? Funciona, é eficiente. Bom, outra carta que subiu de preço é Collected Company, que é uma das únicas estratégias que tá conseguindo aguentar um pouco contra o Eldrazi, né? Aqui é a menção honrosa do torneio. O cara só não... Tinha um cara lá jogando de Abzan Company, que foi muito bem, ele só não foi pro dia 3? Pro dia 3, porque ele foi mal no draft. Porque ele fez 9-2, ou uma coisa assim, no construído, com a Abzan Company. Ele conseguiu ganhar de alguns decks Eldrazi. E a outra carta, que subiu de preço também, é a Death Shadow. Porque o pessoal ficou encantado com o Suicide Zoo no dia 1. Então foi exatamente isso, né? Só as estratégias extremamente agressivas que estavam funcionando, né? Então, o que é meio triste, assim. Eu, não sendo um grande fã de sempre jogar com estratégia hiper agressiva, foi meio chato. Então, só basicamente já teve isso, né? Então as cartas aqui que a gente destacou são principalmente essas, né? E até eu acho legal o Death Shadow, cara. É uma cartinha que eu acho bacana, eu acho que ela tem um design interessante. Sim. Também já tentei fazer deck com ela e desisti por causa do preço. Mas ela tava, precisa de Fat Shock. Exatamente. Ou fica usando, sei lá, alguma coisa que fica pagando vida. Tem aquela... as cartas de Phyrexia, né? Mas não sei, não consegui tirar nada, não. Tinha aquela cartinha que quando eu tava brincando com aquele deck de Near Death Experience, eu usava, que era Plunge into Darkness, que tipo tem um nome fuder ainda por cima, né? Plunge sim. Into Darkness. Tu vai revelando até acontecer alguma coisa, né? Eu sei que tu revela, tu compra e tu perde vida. Agora, qual a interação exata desses 3 fatores eu não lembro. E qual é que é o problema aqui desses preços? A partir do momento que as partidas do Pro Tour começaram a acontecer, começaram a ser streamizadas, as cartas dos decks principais que começaram a se destacar ali, tipo o deck Eldrazi, o Abzan Company, o Death Shadow, sumiram das lojas. As lojas tiraram de venda, tocaram os preços tudo lá pra cima, porque sabiam, o pessoal vai querer jogar com esses decks e então vão pagar por isso. E isso é o lado ruim do Magic. Tipo, se quer jogar com um deck que é o da modinha, tu vai pagar muito caro por isso. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente pode falar sobre as cartas e os preços, e é triste. E isso acontece muito também por um motivo muito simples, né? Que é a política de reprints da Wizards, que é, não vamos reprintar coisas importantes, porque agora eles descobriram a vaca leiteira deles, né? Descobriram a galinha dos ovos de ouro. Que é, se não é fazer Expedition, é fazer alguma coisa Masters, né? E daí vender por trocentos bilhões de dólares. Porque eu acho que já vale a pena comentar, né? Que tem o Eternal Masters que foi anunciado, que a ideia é o quê? Lançar cartas mais focadas para Vintage e Legacy,
daí por tabela Commander e Cube, só que... da Reserved List, obviamente. Sem a lista reservada. Só que, qual que é o problema? O valor do pack é $10. É 2,5 vezes o preço de um pack normal, se não me engano. E Então, edição limitada, né? Quer dizer que tu já vai ter dificuldade, talvez, de encontrar por aí. E quando encontrar, o vendedor ainda vai te dizer, não, eu vendo a $20 o pack porque é difícil. Não, mas é que eu acho que ele vai ter o mesmo print run que teve em Modern Masters 2, que foi bem mais generoso do que o do primeiro Modern Masters. Mas ainda assim não é o mesmo print run de um set normal, né? Que é enquanto vende. É que exatamente esse não vende tanto. Eu acho que vai vender, cara. É que aí que tá. Porque não vende tanto por quê? Porque os packs não se pagam. Porque eu aposto que o Eternal Master vai ter o mesmo problema do Modern Masters. Que é o quê? Cartas míticas muito boas e o resto uma bosta. Tudo crap. Então, tipo... Por isso que não vende. Porque as pessoas não querem arriscar ir lá comprar um pack de $10 pra, tipo, abrir, olhar... que beleza, 15 merda. O que foi o que eu tava falando. Tu vai aumentando as raridades de todas as cartas e daí sobrar vai ser só merda. Se tu pega toda... Cara... essa carta era comum. Não, mas essa carta é muito boa. Vai virar rara. Sim, tu vai botar o que nos outros slots, porra? Só merda? Pra mim, assim, essa é a desculpa perfeita que a Wizards inventou e que eles... Cara, tipo, eles estão se beneficiando muito disso. Que é o quê? Force of Will vai sair no Eternal Masters. Que beleza, vai ser mítico. Por quê? Ela era incomum. Porque ela vai quebrar o limitado. Não. Cara... Eu não acho que Force of Will quebraria o limitado. Primeiro que não quebraria o limitado, porque tu tem um Force of Will, não adianta de nada no limitado, né? Force of Will só é forte quando tu tem alguma coisa pra suportar ela. E segundo, que se ela era incomum no limitado daquela época e não quebrou o limitado daquela época, porque que ia quebrar agora? Não existia limitado. Tinha, sim. Não, Alliances eu acho que não existia. Tinha, sim. Não é como é hoje, era um pouquinho diferente, mas tinha. Mas não era draft, no caso. Não sei qual... Era um draft diferente. Uma vez eu li um negócio. Tu tinha 3 baldes de cartas. Tu botava a tua mão aleatoriamente dentro do balde e tirava uma carta. Tu podia daí botar ela no balde ou tentar pegar o próximo balde. Tu podia pegar ela, né? Pra ti. Ou então deixar ela e pegar o próximo balde. Eu li uma vez que era assim os drafts antigamente. É um outro formato de draft, mas não, mas mesmo assim... Cara, se tu acha que ela é quebrada por formato sendo incomum... Aumenta o power level da porra da coleção, sabe? Já que é um Eternal Masters, que é um negócio, são formatos mais degenerados, são formatos de power level alto, faz o power level do negócio ser alto. Bota cartas boas, faz o pack valer a pena. Daí não. Eles vão lá, pegam as melhores cartas que as pessoas querem que sejam reimpressas, tipo Show and Tell, Force of Will, Wasteland, e tocam a raridade. Lá pra cima até o Wasteland vai ser rara, por algum motivo... aleatório qualquer, não foi mítica essa. Acho que acabou os espaços das míticas. Pode ser. E daí eles tocam lá pra mítica e tipo, a Wizards fica lá, tipo, dancem meus fantoches, vão lá, comprem os packs, sabe? Porque, cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. E eles fazem isso no Modern Masters e isso vai ser feito com certeza no Eternal Masters. O Eternal Masters, daí nós vamos ter o environment limitado, que eles querem balancear. Aí eles vão colocar, vamos fazer então por cor. Beleza, o vermelho, qual vai ser a temática do vermelho? Cobalts. Qual vai ser a temática do azul? Romarídeos. Romarídeos, eu acho que o Nelson tocou num ponto que eu acho que tem um problema com todos esses sets do Asterisco Masters. Eles balançam set para limitado. Eu acho que eles deviam fazer coleções ou sets que não se preocupassem com o limitado, que fossem sets exclusivamente para reprints. O que pode fazer, então, ao invés de lançar um set como esse, é imprimirem dual decks. Imagina que lançassem um dual deck, sei lá, Jace versus Liliana, com o Jace Escultor de Mentes e a Liliana do Véu, e mais um monte de cartas poderosas em cada um deles. Certo? Legal. Reprintaram, ganharam dinheiro, vai pegar o outro público, que é aquele público que só compra dual decks para jogar um V1, jogar um formato mais tranquilo. Olha que bacana. Muito mais fácil do que lançar sets, certo? E era alguma coisa que seria focado em reprint. Ou fazer aqueles, os Premium Deck Series, né? Que tinha o Graveborn e o de
Fire and Ice, eu acho, Fire and Lightning. Sim, esses decks eram bons, os premium decks geralmente eram decks bem feitos, inclusive o Graveborn eu jogava ele out of the box, assim. O problema deles é que eles não jogavam em formato nenhum, né? Porque eles eram fracos pro Legacy, eles eram legais no Modern, no Standard nem se fala. Isso é verdade. Eu concordo com isso que você tá falando, Matheus. Eu acho que poderia ter os Master, mas eles têm que decidir o público-alvo. Por exemplo, tu lança um Commander. O Commander tem um público-alvo bem específico. Tu lança o Conspiracy. Conspiracy é o formato perfeito pra draft. Draft de Conspiracy é muito foda. E daí tu landa... Eu tenho vontade de comprar mais um box de Conspiracy. Pois Conspiracy foi muito legal. Quer dizer, eles tinham um público específico. Nós queremos lançar um produto especificamente pra quem gosta de draft. Assim como tem lá o público do Commander, tem o público do Planechase, o público do Arcanime. Por que eles não podem lançar um produto pro público que só quer reprint? É que sabe por que eles não fazem isso? Porque... aqui, opinião pessoal, não é simples e puramente opinião pessoal. Eles não querem fazer isso, porque eles não querem baixar o preço das cartas. Porque o preço das cartas continuando alto, as pessoas vão continuar comprando esses packs de alguma coisa Masters. As pessoas vão continuar comprando loucamente packs que tenham Expeditions. Justamente porque essas cartas custam caro. Então, é comprar o bilhetinho de loteria. Eu entendo na questão dos Expeditions, mas dos Masters eu não entendo muito não, porque o Expedition tem o negócio colecionador, raridade, mas aí e tal, que tá. tudo bem. Mas os Masters, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Que tu já mencionou algumas vezes que reprinta adoidado, ele não tem esse problema. As pessoas não param de comprar porque é reprintado adoidado. Ok, mas é que pra Wizards, é que aí vem aquela questão que eu gostaria de ver esses números, eu queria a estatística real da coisa. Quantos packs são abertos por jogadores e quantos packs são abertos por lojas. Porque pra Wizards é muito benéfico isso. Porque eles vão lançar o Eternal Masters agora. Pode ter certeza que a maior parte dos boxes abertos vão ser abertos pela Star City Games, pela Cool Stuff e por aí vai. Porque esses caras vão querer repor o estoque deles. Só que como é uma edição limitada, os packs são caros e a raridade da carta é alta, não vai baixar o preço da carta. Então, a Wizards está ganhando o dinheiro dela, porque ela tá vendendo os packs por um valor acima do que um pack normal, e a loja tá repondo o estoque dela, só que os preços não estão baixando. Então pra loja é o lucro absoluto, assim, porque eu tenho aqui minha Force of Will que vai continuar custando $100, só que a diferença é que antes eu tinha 5 no estoque e agora eu tenho 30, 40. Então eu acho que esse é o ponto. A Wizards não quer que as cartas fiquem baratas, porque a Wizards quer continuar ganhando dinheiro dessa forma. Porque pra eles é benéfico, eles acharam uma forma de ganhar dinheiro com o mercado cinza. E esse é o meu maior problema com o que a Wizards tem feito. Porque em vez de fazer reprints importantes em coleções básicas, não, eles fazem reprints que não são reprints de verdade nesses sets limitados. E daí não baixa o preço das cartas. Complicado. Eu gostaria de acreditar que a Wizards é inteligente o suficiente para não matar a própria galinha de ovos de ouro dela, mas também eu acredito na ganância corporativa. Mas é como a gente fala, né? Isso é especulação. Não são fatos, não são nada. É só o que a gente pensa, as nossas críticas a contar. Porque, cara, tá complicado. Eu já pensei, sinceramente, em vender toda a minha coleção de Magic e montar um clube. Porque tá foda, cara. Eu não consigo mais fazer nada. Eu quero montar um deckzinho qualquer, com a economia do Brasil do jeito que tá, com o preço do dólar, a bosta que tá. Eu vou montar um deckzinho bom, R$300. Porra, R$300. Tipo, isso é muito dinheiro, cara. Não, e tipo, um deckzinho casual. Isso, Porque se tu quiser montar um deck competitivo, tipo, tu pega qualquer... Não precisa ser um Eldrazi. Qualquer deck Tier 2 ou 3 agora, tu vai gastar em torno de R$2.000. Cara, não, mas acho que o Matheus estava mencionando até um deckzinho casual, de brincadeira sim. aqui. Não, eu tô falando pra quem... Tipo, eu quero montar um Grixis Control pra jogar Modern. Embora seja um deck que é, sei lá, Tier 5 agora. E daí tu vai gastar em torno de R$2.000, no mínimo. Mas imagina o caso triste de quem quer jogar Legacy. Eu vou pegar o deck que tá no topo do Legacy agora, que é o Shardless Bug. Cara, são $4.100, cara. Aqui no Brasil essa porra deve estar custando R$20.000. Eu tô sentindo na pele. Alguns de nós aqui são mais ricos do que os outros. Não, espera aí. Eu tinha muitas cartas do deck,
Tu tinha muitas cartas de muitos decks, cara. Vamos começar por aí. Enfim, eu já tinha Foul, Liliana, Jace, que eram as cartas caras do deck, tirando o Underground Sea. Mas enfim, seguindo ao teu argumento. Não, eu tô abismado com o Spike que deu nas Original Duels. Sim, porque agora todo mundo subida sabe que vai... Qual é a ideia? Lançaram Eternal Masters, obviamente não vão lançar a carta com carta da lista reservada. Mas assim como aconteceu com Modern Masters, quando eles lançaram Modern Masters, veio um monte de jogador entrando no Modern. Ah, legal, agora eu posso jogar Modern, agora vai ter mais cartinhas pra mim. Vai acontecer a mesma coisa com o Legacy. Os caras vão lá, eu vou jogar Legacy agora, tem Eternal Masters, legal, vou tentar fazer um deck Legacy. Ah, mas eu preciso das dual. Pois é, não é? Agora, mas essas tu compra. Tu precisa de quantas Underground Seas? 4. Não, baratinho. É um rim só. Isso. Só um rim. $350 cada uma, senhor. Por favor. O senhor me dá o seu PlayStation 4 e eu te dou uma Underground Seas. Acho que meu PlayStation 4 não vale isso. Mas é o preço que tá lá fora, não é? Uma sim. É isso que eu tô falando, tá ligado? Não é o Play 7, não. Tá. Play 7 não, daí tu tem que me dar tipo um PC Gamer topo de linha, tá ligado? A gente pensa. Mas agora rim. sim, ó. Pra que tu precisa de 2 rim? Tira um pedaço do fígado que ele regenera. Mas agora um ponto que eu acho que daí é o lado benéfico disso. Tu não precisa de Duel pra jogar Legacy. Tu pode jogar com choque. Não é o ideal? É óbvio que não. Mas se tu tiver as fetches certas para as cores que tu for jogar, já é um bom caminho para tu conseguir usar mana básica, usar choque só quando tu puder botar ela em jogo virada. Então tu consegue contornar o problema. Se tu tem decks rápidos, eu recomendo as Fast Lands. Isso. Então tu consegue contornar as Dual Lands. Claro, tem decks, se tu for jogar com um Delver ou coisa assim, que a base de mana deles é tensa demais, que tu precisa de manas dupla, tu vai sofrer se usar choque. Mas tem como jogar Legacy sem ter Dual Land aos originais. E é uma coisa que eu aconselho muito a pessoas que têm interesse em jogar Legacy fazer. Porque tem gente que ganha com Shock Land. Porque, claro, tu vai tomar dano de graça, mas tu pode ganhar da mesma forma. Não é porque tu joga sem Shock Land, tu joga com Shock Land ou joga sem, que tu vai fazer tu ganhar ou perder um torneio. Pode fazer tu ganhar ou perder uma partida. Mas o teu skill como jogador ainda sobressai sobre isso. Eu não tenho as Original Duels para jogar com a minha versão preto e verde do Legacy, e eu ainda não tenho as Verdant Catacombs ainda por cima. Essa é a pior parte, o fato de eu não ter as Verdant Catacombs, que eu acabo usando o FET que busca verde, mas não busca preta. Isso é bem ruim. Porque daí se eu preciso buscar por uma mana preta com uma FET, eu vou ter que pegar uma choque preto e verde, daí é meio custoso de vida isso. Parece que vão sair as fetches de Zendikar no Eternal Masters. O profeta disse. Então, esperamos para ver. Mas eu só quero agora também fazer um outro ponto aqui que a gente deixou no ar aí, que o Felipe está abandonando o formato. Sim, estou abandonando o Modern, por motivos que são: essa questão do teu deck, do formato ser instável em questão de formato eterno, de um formato que não rota. Que é tipo, se teu deck tá no topo, ele pode ser banido e isso vai fazer o formato ficar caótico. E daí aparecer coisas bizarras, como... Eu acho que o power level do Modern é muito desequilibrado. Porque tu tem estratégias muito fortes só que tu tem formas de combater. O combate a elas são muito fracos e pouco genéricos. Então, o formato eu não consigo me sentir satisfeito jogando o formato. O formato não consegue me agradar. Mesmo o Matheus falando, porque tu não joga de mid-range no Modern e joga de mid-range no Legacy. Mesmo assim, eu não consigo olhar pro formato e pensar assim, eu me sinto bem assim. Tipo, o meu formato favorito é o Legacy. E eu acho o power level do Legacy muito equilibrado. Apesar dos pesares. Porque tu tem um power level alto, então tu tem coisas quebradas, mas tu tem coisas quebradas pra deter as coisas quebradas. Então, e falta isso, eu acho, no Modern. Talvez com o tempo passando, com o Modern ficando um formato mais maduro, como hoje o Legacy é. Hoje é difícil tu ver uma carta ser lançada e quebrar o Legacy, tirando coisas absurdas como o Treasure Cruise, né? Mas
que né, quebrou todos os formatos, até o Vintage. Então, hoje o Legacy é um formato maduro, então tu sabe mais ou menos o que esperar, e o Legacy, ele funciona como se fossem ondas, né? Então, tu tem num momento, tu tem alguns decks que estão dominantes, e daí outros decks aparecem para deter ele, e daqui a pouco esses decks acabam caindo em desuso, aparecem outros, mas no geral, o deck que tu montou há 2, 3 anos atrás, ele continua funcionando hoje, e que não é uma verdade no Modern. Então, esse é um dos motivos que está me fazendo abandonar o formato. É extremamente pessoal. Se tu, ouvinte, gosta do formato, não vou discutir, não tô tentando impor o meu gosto, só justificando o porquê que eu acho, porquê que eu não gosto do formato e porquê que eu tô saindo. Já que a gente comentou ali que eu tava dando as costas pro formato e que seria o episódio do mimimi. Eu acho que o meta, como ele tá atualmente, ele tá muito chato. Porque os decks que estão no topo agora, as estratégias vencedoras, são estratégias que dão jogos chatos. Uma das coisas assim, eu particularmente eu não gosto de jogar com e contra decks não interativos, sabe? Eu acho muito, muito chato isso. Uma das coisas, por exemplo, que tem também outro cara que critica bastante a Wizards, que é o cara lá do o Rogue Deck Builder, o Kevin, acho que é o nome do cara. Ele também menciona isso, que o Twin era um deck que era muito legal de jogar contra. Porque o Twin interagia contigo, entendeu? E ele falava assim, ó, eu tô interagindo contigo. Tu não tá interagindo comigo? Então tu perdeu. Tá ligado? Eu achava um deck muito justo nessa questão, sabe? Era muito bacana de jogar contra Twin, porque tu tava sempre preocupado com tudo. E agora eu vejo assim, só que se eu vou jogar, por exemplo, contra Infect não interage em porra nenhuma comigo, cara. Ele só interage com as minhas interações com ele. Isso. Ele tenta evitar que tu quebre a sequência dele. Isso, por exemplo, assim, ó, eu baixei uma criatura. Ok, tu baixou uma criatura. Eu vou dar um raio na tua criatura. Não, eu protejo minha criatura. Entendeu? Ele não se propõe a interagir contigo. Isso. E isso eu acho muito chato. Porque se torna alguma coisa assim muito... Não sei explicar, eu simplesmente não gosto de jogar contra. Jogo, tipo, eu tenho 12 cartas no sideboard contra a porra de Infect, porque eu adoro tanto aquele deck. Eu não tô brincando, eu acho que são 12 que vão, eu acho. Realmente 12. Não, mas é que é muito... Cara, sei lá, tipo, eu joguei muito contra Twin, joguei muito contra Infect. Eu joguei contra decks que eram bons contra Twin e decks que eram bons contra Infect. E, cara, as partidas contra Twin eram aquelas partidas grindadas, aquela partida onde tu ficava tenso, pensando, eu não posso fazer uma jogada errada. Isso. E o adversário fazer na mesma situação. Então, cada um controlando os recursos um do outro, aquela coisa assim, tipo, tu não podia virar uma mana errada, sabe? Era tão legal. Isso é muito exato, porque daí acabava a partida, tu perdendo ou ganhando, tu pensava, que partida de Magic, cara. Isso é Magic. Daí tu joga contra o Infect e tu, tipo, ou tu não deixa o cara fazer nada, ou ou tu não teve tempo de fazer nada. Daí, tipo, isso não é Magic. Esse eu acho um problema verdadeiro, assim, de como o método Modern tá atualmente. Eu provavelmente vou dar um tempo pro formato também. Não gosto de como o formato tá no momento, por mais que o nosso meta local aqui ainda não esteja dominado por Eldrazi. E sempre tem gente jogando com T2 e T3, então isso dá pra dizer legal aqui de Porto Alegre. É difícil tu ir para um FNM de Modern, um torneio de Modern e sempre pegar os mesmos decks lá. As pessoas tentam jogar com coisas diferentes, o que eu acho bacana. Mesmo os capitães NetDeck, de vez em quando eles têm uma loucura e vão tentar um deckzinho diferente, né? Yes. Então, isso do meta aqui é bacana, mas sei lá, sabe? Eu não me sinto muito confortável em tentar pegar mais coisas. Eu já pensei em tentar uns formatos diferentes também pra ver alguma coisa. Eu comprei um deckzinho Pauper, vamos ver. Achei um deck Pauper que me agradava, porque eu como time é complicado no Pauper, não tem nenhum efeito. Uau, legal. E também me sinto sujo porque eu decidi jogar com elfos lá. Se preocupa, cara, eu jogo de Infect Dread em Pauper. Goblins for the win, cara. Alguns de nós são mais monstros do que outros. O problema é que eu só perco com os dois, pô. Danado. Tu é o cascão, na verdade, né? Tu gosta de se sentir sujo. Sujeira. Eu não consegui fazer ainda um Manaless Dread no Pauper. O dia que eu conseguir vai ser legal. Que absurdo.
Acho que sobre isso é o suficiente, a gente já deu nossas opiniões. Eu já falei pro Felipe que eu acho que ele tá tomando uma decisão precipitada e que talvez tomar um tempo agora seria melhor, esperar pra ver o que vai acontecer pra frente. Eu espero que eles façam aquele negócio que desbana um monte de carta pra deixar as coisas, assim, que nem o Kibler até fez uma piada, né, que parece que os caras baniram o Juggernaut, né? Porque as cartas não fazem o mínimo sentido comparado agora. Cartas que foram banidas muito tempo atrás, assim, não fazem sentido. É que nem o cara falou, tu baixa um 5/5 atropelar e haste no turno 2, ou que seja uma 4/4 que tira uma carta da mão. Será que Bloodbraid Elf é tão forte assim, né? Eu já tenho os meus 4 por garantia, né? Porque se desbanir, você precisa lá pra cima. Eu comprei meus 4 hoje, mas é o que eu quero pro Legacy. Aí, ó. Bom, mas é aquela questão, comprem cartas, não comprem decks. Não, quando as cartas estão... Mesmo que, tipo, usa no casual, faz um deck de Commander, tenta alguma coisa diferente, sei lá, ou tenta aquele pseudo-formato que os caras estão falando, o Eternals, que até vale a pena a gente mencionar que teve um boato que teria um formato chamado Eternals, que seria, tipo, Legacy sem a lista reservada. Eles já falaram que Eternals não é o formato, mas não falaram que esse formato, na base, na teoria, não existiria, que é um Legacy sem a lista reservada. Eu até pensei em fazer uma análise, mas o Saffron, aquele cara faz tudo, ele já fez essa análise também. E ele mencionou assim que basicamente perderia o quê? Perderia as Original Doubles, Mox de Chromo, né? Chrome Mox. Não, é Mox Diamond. Mox Diamond. Gaia's Cradle. Gaia's Cradle. E... sem LED, tu mata... City of Traitors. Isso. Sem LED, tu mata o Mana Dread e o Storm. Não, o Storm sobrevive sem LED. Sem o Mox, tu mata Lands. Não, os dois sobrevivem sem isso aí, cara. Não, cara, tu deixa... tu tira a competitividade do deck. Eles vão baixar de tier, mas não vão morrer. Ah, então, mas tô falando... Acho que o único deck que morre mesmo, impossível de jogar, é o Mud, não é? Que é o de artefatinhos com o Metal o Worker. Mud morre. O Mud vai pra banho. Sim, porque o Metal Worker morre, né? Então sem o Metal Worker o Mud não funciona. Acho que é o único deck que 100% morre. Perde o combo. Mas o Mud, ele... Como é que eu posso dizer? O Metal Worker, ele é enabler do combo infinito. Que é o... Mas o problema é que tem outras cartas ali dentro dele que também são banidas, que também são importantes, e daí fode tudo. Mas eu acho que é o único deck que morre 100%, assim, sem chance de jogar mais. Acho que nenhum outro deck morre. Vão diminuir de tiers, provavelmente. Mas acho que não morre. Eu acho que a mudança de Dual pra Choque seria saudável pro formato. Eu acho que tu não teria tantos baralhos com bases de manas tão agressivas como tem no Legacy. Os caras não iam fazer esses 4 core good stuff. Eu acho que seria interessante. Eu acho que seria uma coisa bem legal de ver esse formato. Talvez fazer um teste, montar uns decks nesse formato pra ver como é que seria, pra ver como é que fica as coisas. Ou, eu já falei, eu tenho muita curiosidade de testar aquele formato Canadian Highlander, que eu vi uns caras falando sobre os decks, aquilo parece muito divertido. Parece poder fazer umas coisas muito legais. Que é esse formato? Ele é 100 cartas, Singleton, 5 Commander, 1x1, 20 de vida, e não tem sideboard, o que eu acho uma grande vantagem também, porque tu fazer um sideboard de 100 cartas seria tenso. E é interessante que, assim, eles têm um formato canadense e o formato alemão, né? Então é o German Highlander ou o Canadian Highlander. O German, eles têm uma lista banida, e a versão canadense dele só tem pontos. Então, eles têm alguma lista banida, tipo as coisas que usam aquele Ant, ou Sherazade, ou cartas de destreza, claro. Aí essas são banidas. Mas, por exemplo, tu pode usar Black Lotus, tu pode usar as Moxen, e todas elas têm um custo de pontos. E para cada 100 cartas do teu deck, se tu quiser jogar com 200 cartas, daí tu pode ter mais pontos. Para cada 100 cartas, tu tem uma quantidade limitada de pontos que tu pode usar para pegar essas cartas fortes. Então, tu pega, tipo, por exemplo, JIT, Stoneforge Mystic, Pod, essas cartas custam tipo 1 ponto. Então, tu tem que meio que pensar nisso quando tu monta teu deck, né? Se tu usar tutores fortes, né? Que tu vai querer num deck de 100 cartas, também tem essa coisa. Parece, assim, bem interessante pra quem gosta de construir decks, sabe? Eu vi um pessoal falando sobre os decks, assim, tipo, poxa, bem legal, cara. Parece uns decks muito bacanas lá. Uhum. Esse negócio de singleton competitivo, pra mim, não... eu não curto a ideia dos pontos. Não. Talvez eu tentaria ver a versão alemã. Não curto muito esse negócio de ter que ficar contando ponto pras cartas. Mas, cara, dá uma olhada nos decks, cara. Tem uns decks, assim, não
é só um deck construído com mais cópias de cartas diferentes, o que eu acho bacana, porque tem um monte de carta que eu queria usar, só que tem outra carta que é melhor, sabe? Então... a ideia seria redundância, né? Tem uma carta que tem um efeito, daí tem outra que tem efeito parecido. Eu quero um buff, eu não vou botar 4 crescimentos enfreados, eu vou botar um X de cada um. É legal, é interessante a ideia. Não sei por que 100, podia ser 60, mas tudo bem. É porque eu acho que 60 não tem a mesma coisa, não sei porque talvez... Não, daí tem... é verdade, aí tem o formato australiano que é com 60. Ah, tá. Eu acho que com 60 seria mais legal. Eu lembro que ia ser parecido com um outro... Tiny Leaders, aquele. É. As Tiny Leaders, eu pra time não, né? CMC é máximo 13, que coisa chata. Bom, tem isso. Mas parece interessante. Parece um formato interessante. E tem, claro, sempre tem o casual, né? Uhum. Define aí, ó, é Modern até $60. Monta os decks em casual. Daí façam decks com temática. Não fiquem só assim, vou fazer o deck com as melhores cartas de Magic. Não, pensa numa temática ou numa interação legal. Eu quero fazer um deck baseado em barreiras. Dá um jeito de ganhar o jogo só com barreira. Então eu quero fazer um deck, adoro Goblin, quero fazer um deck de Goblin. Caro. O Felipe ainda não sabe o que tem no deck de Goblin dele. Ele disse que esse é o grande poder do deck do Goblin dele, é que ele não sabe a lista. Vai ver, ele tá jogando com 40 cartas. Eu não duvido. Tá vendo, eu acho que ele deve estar usando 10 terrenos, porque nunca vem terreno. Pode ser. Então a gente tem esses decks assim casuais e é divertido de jogar com eles também, assim. Permite usar coisas que normalmente nunca faria. Por exemplo, eu tenho esse deck de barreiras, eu não vou contar qual é a condição de vitória, descubram. O Matheus tem um deck de 1000. Assault Formation. O Matheus tem um deck de 1000, que tu nunca iria conseguir fazer um bagulho desse num competitivo da vida. Felipe tenta ter um de Goblin. Os decks infinitos, né? Que nunca tá numa versão final. Exatamente. Eu acho que eu consigo montar 12 decks de 1000. Então é legal por causa disso. Tu tem... E tem mais jogo também, né? Não vai ser aquelas partidas de... Porra, eu sou Tron e tô jogando contra Infect. Beleza, não vou jogar esse jogo. É muito raro tu ter partidas desse tipo. A gente fazia o meta, vocês usavam tanta remoção que eu fiz um deck verde só com bicho com hexproof indestrutível, né? Aí eles começaram a usar sacrifício de criatura. O problema do meta naquele estilo é que ele fica muito inbred, não sei como é que tu traduziria isso, mas ele fica muito voltado, né? Como tipo, nós três que jogava só ficava muito tipo, eu não posso jogar com esse deck contra o teu deck. A gente já sabia que tinha uns matchups que era impossível de vencer. Mas era o pessoal botando aquele bagulho que a criatura causa dano nela mesma. Porque quando a gente começou a jogar isso, eu era a pessoa que tinha os decks mais construídos, que eu tava jogando há mais tempo. E daí todo mundo ficava bravo porque meus decks eram melhores. Mas eu dizia, não é que os meus decks são melhores, eu jogo há mais tempo, eu tenho mais cartas. Só vocês comprarem umas cartinhas a mais. Aí o Felipe foi lá, jogou dinheiro no deck e quebrou a porra toda. Comprou Phyrex Obliterator. Aí ficou bravo que a gente não jogava com o deck dele. Ou que a gente colocou aquela carta que a criatura causa dano nela mesma só pra usar no Obliterator dele. Eu nunca consegui fazer isso. Eu descartava antes. Não, legal que eu usava aquela que descarta uma e mila uma e sempre milava. É verdade. Aí quando eu dei Reanimate no Obliterator dele, ele deu Rage Quit na partida, né? Ficou eu dei um Surgical no meu Obliterator. Aquela foi boa. Bom, vamos continuar então. Bom, eu acho que a última coisa que a gente tem pra falar é que vem Nistrad por aí, né? Uhum. E pra continuar o mimimi. Mimimi never ends. Se seguir a lógica de reprints da Wizards, não contem com Liliana do Véu, porque... Não contem com porra nenhuma. Porque vai ter Madness tivemos leaks já, de algumas cartas, então vai ter Madness, e Liliana com Madness vai ser extremamente quebrado, então eles vão vir com a desculpinha, é muito forte pra limitado. Daí não vai ter Liliana, pode ter certeza disso. E até agora também não teve... A desculpa de limitado não viria pra essa. Não, seria que é muito forte pro Standard.
Ia ser. Porque Madness limitado- Liliana vai ser muito forte pro Standard. Que seja. Mas não vai vir Liliana. Se vier, que bom, né? Pelo menos todo mundo vai ter Lilianas. E também não teve nenhum leak de flashback até agora, o que é estranho. Porque, então, eu acho que não vai ter flashback, porque tem a mecânica de Delirium, né? Que é ter 4 tipos de cartas diferentes no cemitério, então flashback não ia casar bem, porque tu ia estar tirando algum tipo do teu cemitério e tal. Mas flashback é bom com Madness, né? É bom que o Madness que interage legal com o Delirium também, tá ligado? Porque... Tu vai querer ter carta no cemitério, vai ter Isso, CF é o custo, 1000 né? e tal. Assim, eu acho que é interessante. Mas daí... Talvez o flashback não venha em Sombra sobre Nistrad, mas talvez venha em Lua Arcana, né? Que é o próximo set que foi anunciado. Pode também. ser. E daí como... Bom, enfim. Sem flashback não tem Snapcaster flashback, Mage. Como até agora não teve flashback, então o Snapcaster provavelmente é um candidato a não ser reimpresso. Que baita vírgula que a gente abriu ali. E Geist também provavelmente não, porque ele saiu no Dual Deck. Mas é bom que a questão do Dual Deck ele vai estar com um preço bem legal daí também. Eu acho sendo o Dual Deck é legal porque fica com um preço bem interessante. Tudo bem que o Geist é barato, né? Em relação a Liliana e comparado Snapcaster. com os outros dois. E é uma cartinha legal. Geist é bacana. Entendeu, cara? Eu fico pensando, poxa, olha 3 cartas, velho, incrivelmente poderosas que saíram no... Innistrad foi um set muito forte. E nenhuma delas quebrou o formato. Quebrou o formato. Na época a Liliana era muito forte, né? No mas Standard. o Delver ele não quebrou formatos, o Delver cara. Não. Ele só... Não, só tô lembrando que tem mais uma carta forte. Isso, sim. É que o Delver também criou um monte de arquétipos novos, tá ligado? Que ficaram, tipo, competitivos. Delver criou o Delver. Exatamente. Então, olha que legal, olha que set bacana que acontece quando tu imprime coisas fortes, tá ligado? Innistrad eu acho que foi um dos melhores sets dos últimos tempos, assim, pelo menos eu, tirando, óbvio, Conspiracy, né, meio, eles vão falar de Standard, dos sets que eu joguei, que eu fui pré-release e coisas do tipo, eu acho que Innistrad foi mais legal. O flavor era impecável, muito foda, a arte era foda. E as cartas eram power, velho, eram power, tu via, e era fácil de tu pensar assim, eu quero fazer um deck de zumbi, eu quero fazer um deck de lobisomem, eu quero fazer um deck de vampiro, e eles funcionavam, cara, tu conseguia ir num Friday Night com um deckzinho de zumbi simples, um deckzinho de lobisomem simples, sabe, eles facilitaram a tua vida, até pra construir decks. Tem várias, se pegar o bloco como um todo ali, com Dark Ascension e tal, tem várias cartas que jogam em N formatos, tem Huntmaster, tem Lingering Souls, tem Faithless Looting, tem Liliana, Geist, Delver. Então, Resto Angel, Isolbrand, Iona. Foi um set muito rico. Não, Avacyn. Não, Iona não, Avacyn. Iona é de Zendikar. Foi um set muito rico. Eu acho que foi todo mundo tanto fala que, que é um dos melhores formatos pra draftar também, tá ligado? Quem drafta fala assim, os top 3 normalmente é Innistrad, Ascensão dos Eldrazi e mais um outro. Agora o pessoal tem falado que Clãs de Tarkir também ficou muito legal de draftar. Então, eles têm uma barra bem alta. E a própria, acho que o Marô já falou algumas vezes que Innistrad é considerado o set mais bem sucedido da Wizards ever. Viu? Imprimir cartas boas ajuda. Mas é que o problema é o power creep, né? É que daí eles não dá pra sempre fazer um Innistrad melhorado, né? Tem que flutuar o negócio. Mas eles podiam fazer um Masters assim. Isso é verdade. A questão, por exemplo, mas mesmo assim que tu fala a power creep, tu acha que a Innistrad foi um power creep? Ele só acrescentou decks novos, ou deixou os decks novos um pouquinho mais fortes. Tudo bem. É que sei lá. No Standard não tinha o Innistrad, tanto que na época do Innistrad tinha uma carta do Innistrad que estava no deck mais dominante do formato da época do Standard, que era o Wolf Run, mas as outras cartas do deck não eram de Innistrad. É que assim, o que eu vejo, tá? O problema é assim, eu não joguei na época, eu vejo Innistrad pra trás, né? Daí... eu também. Então, tipo, não tem power creep porque, tipo, ele foi o power creep. Porque se tu pegar, ele é eu acho que é o set de power level mais alto do Modern. Tipo, eu acho, na minha opinião, o set de power level mais alto do Magic é a Tempestade. Que é eu acho que é a coleção que mais tem cartas jogando no Legacy. Mas... É porque as cartas da Saga de Urza foram banidas, né? Porque senão seria de lá. Sim, mas tipo, daí tu pega ali
a partir do momento que foi lançado o Modern, eu acho que nenhum set chega no power level de Nistrad. Não. Daí eu acho que é por isso que a gente não enxerga o... Hã? Nistrad foi o power level mais alto, eu acho. Tá, talvez até mais que o Zendikar original. Pois é, e daí eu acho que é por isso que a gente não enxerga ele como... isso com Power Creep, porque a gente tá acostumado com esse power level. Porque ele setou um nível mais alto. Mas, de repente, quando ele foi lançado, foi aquela coisa de... Meu Deus! Que porra é essa? Não, eu lembro, foi muito forte. Porque os decks preto e azul de controle eram muito dominantes. O pessoal tava querendo banir algumas coisas dos decks. Tinha muita remoção boa, tinha muito controle bom, as criaturas eram muito foda. Tudo era muito forte no deck. Saudade dessa época. Mas acho que a gente está tirando isso, né? Que talvez esperamos estarmos errados, mas talvez não. Bom, e a última coisa é os vazamentos que ocorreram, porque existe um novo profeta caminhando entre nós. Profeta da internet. Poxa, mas aquele cara... Bom, um usuário do Reddit, que eu acho que há uns meses atrás, antes do banimento de Twin e Summer Bloom, falou, não, é melhor tu não comprar em Modern agora, que vão banir Summer Bloom e Twin. E, bom, acertaram Summer Bloom e Twin. Falou que ia sair Eternal Masters, bom, tá saindo Eternal Masters. E esse cara, o que é mais interessante é que ele falou, mas como é que tem acesso à informação? Algumas lojas ou vendedores, né, por aí têm acesso a essas listas. E tipo, peraí, como assim? Como assim essas lojas têm acesso a essa lista? Isso não tá certo, né? Porque a relação de nós jogadores com as lojas é uma relação muito simbiótica. Mas entre o simbiotismo e o predatorismo tem uma diferença meio tênue nessa questão, porque se as lojas tiverem informações privilegiadas sobre nós, elas têm poder para, basicamente, tipo, vai sair tal carta, então eles não vão comprar tal carta, vão baixar o preço que eles estão pagando porque sabe que no futuro vai ser mais caro, ou as duas que estavam dando preço bom para buy list e agora, como todo mundo sabe que elas não vêm Eternal Masters, o preço das duas disparou e elas podem vender por mais. Então existe esse risco de manipulação dos preços, o que é o problema que a gente aqui já comentou, e eu acredito que é o maior problema do Magic atualmente, que eu não consigo dizer para uma pessoa jogue Magic com 100% de vontade, porque existe uma manipulação de preço muito grande. Se eles quiserem comprar carta, tem essa putaria acontecendo. Isso me deixa indignado. Eu não recomendo pessoas a jogar Magic. Quando as pessoas perguntam se eu jogo e tal, eu falo, não jogue. Não, é sério, porque eu sei o quão viciante é essa merda e o quanto dinheiro custa essa merda. O problema é que é bom. Só que o problema é aí que tá, entendeu? Tipo, entre a pessoa morrer na ignorância e sofrer como a gente sofre, então deixa a pessoa morrer na ignorância, cara. Eu não sofro com o Magic, eu gosto do meu limite no Magic. Eu não compro 4 Undergrounds. Eu comprei 3. Tá, bom. E eu comprei na hora certa, porque eu peguei por um valor bem abaixo do mercado e elas subiram. Bom, então... Esse cara, se vocês procurarem no Twitter, é twitter.com/vendorleak, porque tudo no Magic acontece no Twitter, né? Porque não pode acontecer num lugar para discussão séria. E o nome do cara se chama MTG Deep Throat. Bom, mas enfim, ele tem falado um monte de coisa, e quando eu falei que veio aquela atualização, saiu agora, tipo, quanto tempo atrás? Um tempinho atrás só. Saiu um post da Wizards dizendo que, olha, a gente sabe disso e vamos investigar. Se for verdade, a gente vai ver. Porque aparentemente esse cara mandou pra Wizards screenshots do pessoal das lojas com essas listas. Diz que estavam sendo vendidas essas listas por 25 mil. Ele falou isso em algum lugar? No Reddit lá? Não, eu vi no Reddit, não lembro agora qual foi o tópico. Ele tava falando assim, tem a lista com todas as cartas que vão sair no Eternal Masters, já tá rolando na internet aí e estão vendendo por 25 mil. Eu me lembro de ter visto um artigo descrevendo, mas bem, pegando assim ponto a ponto e descrevendo o que vem acontecendo, assim, né? E botando os posts do cara e tudo, e esse comentário tipo de leilão e tal, e daí o leilão dessas listas chegando a 25 mil. Exato.
E daí a Wizards disse que não, nenhum vendedor é para ter informação privilegiada. Então isso realmente é um leak de informação ilegal muito grande. E eu acho interessante porque se isso afeta diretamente a coleção das pessoas, né? E colecionador é aqueles caras que a Wizards acha que é intocável, né? Então eu tô doido pra ver o caos que isso vai gerar. Colecionador é a maior praga do Magic. Desculpa, colecionadores, mas pros jogadores vocês são os nossos maiores inimigos. Não, e tem um aspecto também, que é o quê? Na bolsa de valores, quando se trata de ações, informação privilegiada, o uso de informação privilegiada é crime. E o Magic não tá longe disso. É que não é algo... Não existe uma legislação para prevenir que isso aconteça no Legacy. É que o Magic não tá na bolsa, né? Se o Magic estivesse na bolsa de valores, isso ia ser muito mais interessante. Sim, exato. Acho que até por isso que o Magic não está na bolsa de valores. Mas é o uso de informação privilegiada para manipular valores de mercado, e isso não é crime, mas é extremamente antiético, né? É extremamente filho da puta, vamos dizer mais perfeitamente. E eu tenho minhas dúvidas do quão inocente é o Wizards nessa história, mas né, eu sou o cara do mimimi, eu sou o cara que reclama de tudo, então eu não posso ser levado a sério. Bom, e tem a piada também que isso foi tudo um plot para um anúncio de Conspiracy 2. Eu ficaria muito feliz se fosse. Eu também. Glu glu yeah. Pegadinha do malandro. Bom, mas então, não sei. É isso que está acontecendo, a nossa insatisfação com a situação atual de Magic, que é uma grande pena. E esperamos que melhore, esperamos que no futuro eu abrir uma carta de $150 não vai ser motivo de eu ir para o puteiro daqui a pouco. Mas sabe o que é o mais triste de tudo? Que antes de sair o anúncio do Eternal Masters, eu queria chegar aqui, depois de falar que eu tô dando as costas pro Modern e tal, eu falar para as pessoas, joguem em Legacy, porque os preços estão estabilizados, tá tendo até uma deflação no formato. O Eternal Masters veio pra foder com tudo. Por isso que a ideia talvez... Tipo, por isso que é a vantagem dos formatos singletons, tá ligado? Só precisa de um X da carta e pronto, tá ligado? Joga Pauper. Joga Pauper. O formato ainda tá barato, enquanto as pessoas não jogarem. Se começar a ter muita gente jogando, vai ficar caro. Mas aproveita enquanto tá barato. Compra os staples. Tipo, tu comprar Staple Pauper... de Pauper, nossa, mãe. Tipo, olha... É garantido que tu vai comprar tudo que quiser e que vai ser baratinho, e se um dia isso ficar caro, tu vai estar feliz de ter comprado tudo. Staple de Pauper, que pontiga. Então, vamos ver o que vem aí por Eternal Masters. Talvez vão ter reprints mais agressivos, eu espero que sim. Eu duvido muito. O Modern Masters 1 foi bem mais agressivo que o 2, e a Wizards foi meio que criticada quanto a isso. Então... sei lá, eles estão 50-50. Vamos ver pra qual lado da balança eles pendem agora. O Nelson, eu tava discutindo com o Nelson esses dias. Já tem um monte de colecionador reclamando. Ai, vocês estão estragando a minha coleção. Ai, minhas cartas vão perder valor por causa do Eternal Masters. Então, eu não acredito muito que eles vão fazer os preços das cartas baixarem. Cara, assim, ó, a fração de colecionador é muito pequena comparada ao jogador. Muito pequena, entendeu? E, sei lá, deve ter tipo um colecionador pra cada 1000 jogadores. Mas mesmo assim, eles não. Cara, tem alguma coisa a mais nessa história, eu tenho certeza. Eu tava comentando com o Felipe ontem ou hoje. Que eu tava lendo dizendo que na época que ainda tinha aquele loophole na lista reservada de que a Wizards podia reprintar as coisas como cartas premium, diz que a Wizards fez uma reunião com todos os maiores vendedores e falou pra eles assim, olha, nós estamos usando esse loophole para começar a enfiar umas cartas premium que tá na lista reservada, e a ideia é que isso leve ao banimento da lista reservada. E daí o artigo era da Star City, a Star City disse, nós apoiamos, nós queremos o fim da lista reservada. Eles não colocaram qual foi o posicionamento das outras lojas, nem qual eram as outras lojas. E daí a Wizards tá show de bola.
diz que quando a Wizards voltou dessa reunião, os advogados da Hasbro chegaram, mandaram parar com tudo, fechar esse loophole e botaram um No Disclosure Agreement pra todo mundo na Wizards que eles não podem mais nem falar sobre isso, que é o motivo que o Maru não pode falar sobre a lista reservada. Interessante. Então, agora... o que é que a Hasbro tem tanto medo, cara? Agora a Hasbro vai ser comprada pela Mattel ainda, né? Tem boatos. Pois é, tomara que mudem os Agora advogados. eles vão botar o rosa como a quinta cor. Pois é, nem sei o que a Mattel tem de produtos, não faz nada. Ele faz Barbie? Faz muito brinquedo. Mas Barbie é só um. Mattel faz muito brinquedo. Já pensou, né? Set da Barbie. É. Não, mas eu acho que não. Acho que os My Little Pony Magic. My Little Pony. Olha, acho que no Japão já deve ter. O Japão faz card game de qualquer merda. O Japão deve ter um set só com aquelas cartas do Crush of Tentacles da vida, né? Acho que é isso aí, né? Acho que a gente já fomos e imos e voltamos sobre tudo. Vamos ver quais serão as próximas águas. Espero que, se houver realmente essa informação privilegiada das lojas, eu espero que os caras sejam banidos, mas eu espero, acima de tudo, que a Wizards vão para um painel de controle lá e apertam o botão, foda-se. E mudem bastante as políticas de reprint dele, caso essas políticas de reprint sejam baseadas nas lojas. Porque os caras falaram realmente que uma ideia deles agora, como não tem mais set básico, né, eram ter reprints mais agressivos. E isso não se concretizou nos últimos três sets. Até agora nada, básicos. Né? Vamos dar um crédito que ainda eram os sets que já estavam basicamente prontos quando eles decidiram mudar a política de quantos sets tinha em cada bloco, né? Então vamos dar um crédito. Agora, se eu não me engano, o Innistrad é o primeiro set que foi desenhado desde o início como dois sets, né? Isso, então agora em Innistrad é que tá a hora de ver realmente básica. A política. Mas, cara, eles estão fazendo reprint agressivo. Aqueles terrenos que geram mana de 2 cores lá e que entram em jogo e dão de vida, eles saíram em Cans e em Fate Reforged. Olha, e Dissipate saiu em Cans e... Dissipate saiu em todos os sets, tipo, eles estão reprintando, velho. A gente tá reclamando de barriga cheia. Dissipate saiu, acho que em 3 sets ainda foi carta promo. Os caras disseram assim, nós queremos Dissipate, vale bananas. Se tu pensar assim, se a gente reprintar um monte de Dissipate, eu acho que eles esquecem de ser um vídeo. Só pra encerrar, eu queria... Querido ouvinte, se tu não gosta... Se tu não gosta de mim, se não gosta de me ouvir falando... Parabéns por ter chegado até aqui e desculpa, porque hoje eu falei pra caralho. Todo mundo já foi avisado no início do podcast que hoje ia ser o dia do teu mimimi. Se os caras não quiserem te ouvir falando, eles já desligaram. Clique aqui para os próximos capítulos dessa novela. Clique aqui para fechar o mimimi do Felipe.